Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 19. Capítulo 227. A poderosa técnica do grande vazio. As pupilas de Su Mengli se contraíram. Que tipo de técnica era essa? Ele havia virtualizou seu corpo diretamente, e os ataques não tiveram efeito algum sobre Jian Li. Mengli, tente me atacar novamente com outros métodos, disse Jian Li então. Su Mengli respirou fundo e então utilizou diversos métodos, ataques de energia mental, encantamento, vários artefatos. No entanto, sem exceção, nenhuma delas teve efeito sobre Jian Li, que estava usando a técnica do grande vazio. Um instante depois, Jian Li interrompeu lentamente a técnica do grande vazio. O poder espiritual em seu corpo já havia sido consumido em grande parte. Essa grande técnica do vazio consome muita energia espiritual, pensou Jian Li. Ele só a havia ativado por um curto período, e a energia espiritual estava sendo consumida rapidamente como água corrente. Mesmo com a escritura imortal da reencarnação de Jian Li, ele não conseguiu sustentar o uso contínuo da técnica do grande vazio por muito tempo. Como era de se esperar de uma habilidade divina de nível imperador, Jian Li respirou fundo. Após a fusão com o corpo real do vazio, a profundidade da grande técnica do vazio tornou-se evidente. Jian Li sentiu cuidadosamente os vários ataques de Su Mengli, as sensações em seu próprio corpo e as diversas reações no reino do vazio. Essa deve ser uma habilidade divina pseudo-invencível, pensou Jian Li. Após se fundir com o reino do vazio, o corpo de Jian Li parecia ter se fundido com todo o reino do vazio. Enquanto uma grande parte do reino do vazio não fosse destruída instantaneamente, Jian Li permanecia em um estado praticamente invencível. Em todo caso, ele finalmente possuía uma habilidade adicional, capaz de desafiar os céus e salvar vidas. Mesmo enfrentando inimigos muito mais fortes do que ele, não era morto instantaneamente. Em conjunto com seu corpo divino imortal, corpo sagrado primordial, Sutra do Nirvana da Fênix, reversão da origem, e vários outros métodos que desafiam os céus. Quem pode me matar? Jian Li pensou consigo mesmo. Após confirmar o efeito milagroso do corpo real do vazio combinado com a grande técnica do vazio, Jian Li sentiu uma forte sensação de segurança. Em seguida, ele se recompensou jogando vários jogos divertidos com Su Mengli. A caverna foi imediatamente preenchida por música celestial, e uma paisagem deslumbrante e cativante surgiu em seu interior. Várias horas depois, uma selva nos arredores da Colina Verde. Um jovem excepcionalmente belo, conduzindo uma donzela de beleza incomparável, adentrou rapidamente as profundezas da selva. Os dois eram Jian Li e Su Mengli. Depois de jogar vários jogos divertidos, Jian Li finalmente decidiu ir à piscina espiritual sagrada dos Nove Céus. A caverna da Raposa Celestial, onde se localiza a piscina espiritual sagrada dos Nove Céus, fica nas profundezas da Colina Verde, um lugar muito isolado. A selva estava completamente silenciosa em todos os lugares. Após as cenas trágicas anteriores, a Colina Verde havia perdido muito de sua vitalidade. Embora já estivesse completamente silencioso, ainda havia muitos outros membros da raça demoníaca vagando pela Colina Verde, na esperança de encontrar algum membro do clã da Raposa Celestial ou tesouros que tivessem passado despercebidos. Quanto a esses membros da raça demoníaca, Jian Li naturalmente não teve piedade e os matou a todos. Por onde quer que os dois fossem, havia um cenário de derramamento de sangue. Inúmeros membros da raça demoníaca perderam a vida nas mãos de Jian Li, e era como um campo de batalha de Shura por toda parte. Su Mengli observou sua Colina Verde se transformar nesse estado, com os olhos cheios de tristeza. Jian Li não a consolou, mas simplesmente usou suas ações para matar todos os membros da raça demoníaca que conseguiu. Jian Li não queria se aprofundar em certos assuntos. Ela era sua mulher agora, e isso bastava. Após os assassinatos ocorridos ao longo do caminho, Jian Li obteve muitos núcleos demoníacos. No entanto, ele não havia recebido muitos recursos, ou melhor, nenhum. Nem mesmo plantas espirituais centenárias, ou diversas pedras espirituais e pílulas medicinais. Todos aqueles membros da raça demoníaca eram tão pobres como se tivessem sido roubados. Não apenas os membros da raça demoníaca no reino da vida e da morte, mas até mesmo vários membros da grande raça demoníaca no reino sábio não se comparavam a eles. Su Mengli, que estava ao lado, também estava muito confusa. Se fosse apenas falta de recursos, seria uma coisa, mas com tantos membros da raça demoníaca em extrema pobreza, deve haver um problema. Vamos capturar alguns vivos e perguntar, disse Jian Li lentamente. Su Mengli assentiu com a cabeça, querendo saber o que havia acontecido. Capturar alguns vivos e interrogá-los revelaria a resposta. Logo em seguida, os dois continuaram a acelerar em direção à caverna da Raposa Celestial, enquanto também observavam os membros da raça demoníaca ao redor. Em pouco tempo, Jian Li finalmente descobriu vários membros poderosos da raça demoníaca à frente. Svi. Jian Li usou diretamente seu orbe de espada para se dividir em várias luzes de espada, que dispararam na direção dos membros da raça demoníaca. Os vários raios de luz em forma de espada que dispararam, carregando uma energia que aterradora, prenderam diretamente ao chão vários membros da raça demoníaca. Sangue e gritos de dor preencheram instantaneamente todo o espaço. O que aconteceu nestes últimos dias? Por que você não tem nenhum outro recurso de medicina espiritual consigo? Perguntou Jian Li de forma direta e objetiva. A luz da espada emanava continuamente uma intenção assassina aterradora, dilacerando sua carne. A dor extrema não lhes deu qualquer chance de revidar. Eu vou contar. Em pouco tempo, esses membros da raça demoníaca contaram tudo a Jian Li, a verdade.
descobriu-se que todos esses valiosos recursos haviam sido confiscados pelos membros de alto escalão da raça demoníaca. Além disso, por meio das palavras desses membros da raça demoníaca, Jian Li também aprendeu que esses não eram apenas recursos obtidos pela raça demoníaca na Colina Verde. Até mesmo outros recursos dos principais membros da raça demoníaca no domínio dos demônios celestiais foram totalmente entregues. Para que aqueles caras estavam reunindo tantos recursos? A mente de Jian Li estava repleta de dúvidas. Se estivessem coletando recursos valiosos, isso seria compreensível. No entanto, até mesmo plantas espirituais com décadas ou centenas de anos estavam sendo coletadas, o que era claramente muito anormal. Quanto ao motivo da confiscação, os membros da raça demoníaca não foram claros. Jian Li e Su Mengli trocaram olhares, ambos percebendo uma expressão solene nos olhos um do outro. Vamos depressa para a caverna da raposa celestial. Jian Li respirou fundo e então matou todos aqueles membros da raça demoníaca. Su Mengli assentiu com a cabeça. Com essa situação, era evidente que algo importante estava prestes a acontecer no domínio dos demônios celestiais. Para evitar qualquer imprevisto, era melhor usar rapidamente a piscina espiritual sagrada dos 9 céus para condensar o corpo de um santo e depois sair depressa. Bum bum bum. Quando Jian Li estava prestes a sair com Su Mengli, um rugido violento soou não muito longe. Diversos impactos de poder espiritual intensos, carregando um ímpeto sem precedentes, atingiram diretamente Jian Li. Jian Li segurou Mengli em seus braços e usou a grande técnica com Pen, saindo instantaneamente da área de impacto do poder espiritual. Bang bang bang. Assim que Jian Li saiu com Su Mengli, ocorreu uma violenta explosão na área que eles acabavam de deixar. Incontáveis grãos de areia e pedras voaram, e o espaço apresentou uma leve sensação de fragmentação, com correntes de ar quente por toda parte. Pequeno demônio, não esperava que você corresse até aqui, demorei bastante para te encontrar. Uma voz sombria veio do céu distante. Capítulo 228 Novo roteiro. Jian Li olhou para o céu acima da selva. Acima da selva, um jovem alto e esguio, liderando um grupo de cultivadores, voou em direção a Jian Li com um olhar frio. Todos eles possuíam uma aura extremamente poderosa. A selva ao redor emitiu um leve assobio sob a aura crescente deles. O jovem era Liu Xuan e seu grupo. Depois de muita procura, finalmente encontraram Jian Li. Quanto ao ancião da terra sagrada de Taishuan, após confirmar a localização de Jian Li, ele partiu imediatamente, alegando ter assuntos a tratar. Liu Xuan naturalmente não o impediu. Ele não precisava daquelas pessoas inúteis para lidar com Jian Li. Embora Liu Xuan não tenha dito nada àquele ancião, seu desprezo pela terra sagrada de Taishuan aumentou ainda mais em seu coração. Jian Li franziu ligeiramente a testa, perguntando-se quem eram aquelas pessoas. Imediatamente depois, Jian Li ativou diretamente o sistema de roteiro de vida. Um instante depois, o roteiro da vida de Liu Xuan surgiu na mente de Jian Li. Nome Liu Xuan. Reino da vida e da morte, 8º nível. Destino histórico familiar impressionante azul, potencial de santidade, azul, morte prematura, cinza. Roteiro de vida personagem secundário em O Grande Imperador do Caos, membro de uma família suprema do continente central, extremamente arrogante e prepotente. Possui um fanatismo indescritível pela filha divina da Terra Sagrada do Caos, devido a um pequeno conflito com Xiao Yun, o protagonista de O Grande Imperador do Caos. Ele acabou sendo morto por Xiao Yun. Favorabilidade menos 90. Ponto de virada recente nenhum. Um personagem secundário em Grande Imperador do Caos, membro de uma família suprema. Um novo roteiro. As pupilas de Jian Li se contraíram ligeiramente. Um novo roteiro, Grande Imperador do Caos havia de fato aparecido agora. Parece que ele é o protagonista no continente central. No entanto, por que esse cara tem tanta maldade em relação a ele? Uma favorabilidade de menos 90. Isso é praticamente o mesmo que desejar despedaçá-lo em 1000 pedaços. Além disso, ele também pertence a uma família suprema. A família suprema também é uma força extremamente poderosa no mundo antigo desolado. Como o nome sugere, é uma família que possui um ser supremo. Os especialistas supremos são existências de nível superior no continente antigo estéreo. Figuras grandiosas capazes de influenciar mudanças no continente com um simples pisão. Jian Li não conseguia se lembrar de ter tido qualquer interação com esse cara. Parece que alguém está me perseguindo às escondidas. Vários pensamentos passaram pela mente de Jian Li. Certo, vamos analisar os roteiros dos outros atores que o cercam. Logo em seguida, Jian Li verificou mais uma vez os roteiros de vida das outras pessoas próximas a Liu Xuan. Nome, Shen Tan. Reino do Rei Sábio, 1º nível. Físico, corpo verdadeiro Yang espiritual. Destino, talento estonteante azul, soberano regional, azul, fim infeliz, cinza. Roteiro de vida, personagem secundário em Grande Imperador do Caos, membro de uma família suprema do continente central, guardião de Liu Xuan. Foi morto por um plano de Xiao Yun após um conflito entre Liu Xuan e Xiao Yun. Favorabilidade menos 50. Ponto de virada recente nenhum. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Existia até mesmo um cultivador do Reino do Rei Sábio, do primeiro Reino do Rei Sábio Celestial. Ao redor de Liu Xuan também havia muitos cultivadores, todos eles cultivadores do Reino Santo, e seus níveis não eram baixos. A maioria deles eram santos acima do Reino Santo, 6º nível, incluindo Liu Xuan e Shen Tan. O número total chegava a 15. Uma seleção tão luxuosa. Su Mengli, que estava por perto, sentiu uma forte sensação de opressão ao ver as pessoas se aproximando. A aura que emanava deles era simplesmente poderosa demais, causando um profundo medo em Su Mengli. A força dessas pessoas era absolutamente impressionante. Não se preocupe, eu vou lidar com essas pessoas, transmitiu Jian Li a Su Mengli. Ao ouvir as palavras de Jian Li, o desconforto de Su Mengli diminuiu significativamente. Su Mengli tinha grande confiança na força de Jian Li.
Um instante depois, Liu Xuan e seu grupo desceram lentamente do alto. Uma aura aterradora emanava de Liu Xuan e seu grupo. Em especial Shen Tan, que estava ao lado de Liu Xuan, parecia ter uma ligeira distorção no espaço ao redor. Parecia que a lei do poder estava fluindo através de seu corpo. A terrível energia que quase rasgou o espaço. Jovem mestre, esconda-se bem longe. Vou acabar com esse cara rapidinho. Qualquer atraso pode causar complicações, disse Shen Tan, que estava por perto. Ele também sentiu uma leve ameaça vinda de Jian Li. Claramente, esses rumores eram verdadeiros. A força de Jian Li era realmente impressionante, e ele definitivamente tinha a capacidade de derrotar os santos. Além disso, fazer com que Shen Tan, um especialista em Rei Santos, se sentisse ameaçado, foi ainda mais incrível. Ancião Shen, não se apresse. Deixe-me ver do que esse sujeito é capaz. Com você aqui, que eventos inesperados podem ocorrer. Liu Xuan franziu ligeiramente a testa e disse. Shen Tan respirou fundo, olhou para Liu Xuan à sua frente e não tentou persuadi-lo mais. O que você quer? Jian Li não atacou de forma precipitada, mas perguntou diretamente. Se possível, ele queria saber por que essas pessoas o estavam visando. Embora não se importasse de sujar mais as mãos de sangue, o melhor era entender essas questões inexplicáveis, de preferência saber por que o estavam atacando, e então resolver o problema pela raiz. Você é o Jian Li que possui um tesouro espiritual supremo e suprimiu um santo do Reino Santo, o 9º nível do Reino Santo? Liu Xuan ignorou a pergunta de Jian Li e questionou diretamente, de uma posição condescendente, com um tom extremamente arrogante. Sim, sou eu. Parece que não nos conhecemos, não é? Disse Jian Li, indiferente. Embora o cara à sua frente não fosse muito forte, seu guardião era um verdadeiro cultivador do reino do Rei Sábio. A força de um cultivador do reino do Rei Sábio superava em muito a de um santo do Reino Santo. Simplesmente não havia comparação entre os dois. Entregue-me seu tesouro espiritual supremo e torne-se meu servo. Posso considerar poupar sua vida, continuou Liu Xuan. Originalmente, antes de vir, ele planejava se apoderar do tesouro de Jian Li e depois reprimi-lo diretamente. No entanto, depois de ver Jian Li, Liu Xuan mudou de ideia. Jian Li tinha talento e força, e também era incrivelmente bonito. Liu Xuan sabia claramente que algumas figuras importantes gostavam de rapazes bonitos como Jian Li, que era incrivelmente bonito. Se ele pudesse usar Jian Li para se conectar com outras figuras importantes, seu pai certamente ficaria muito feliz. Nesse momento, Liu Xuan já começava a considerar em que tipo de transação poderia usar Jian Li. Você está falando sério, disse Jian Li indiferentemente, olhando para Liu Xuan como se estivesse olhando para um morto. Esses descendentes da família suprema são verdadeiramente podres até a medula. Exigir seu supremo tesouro espiritual e torná-lo seu servo apenas com palavras vazias, hein? O quê? Você não quer? Está com medo de que sua linda garotinha atrás de você não seja cuidada? Não se preocupe, este jovem mestre é misericordioso e cuidará dela para você. Contanto que você obedeça, com certeza não precisará se preocupar com a vida dela. Liu Xuan então olhou para Su Mengli, que estava atrás de Jian Li, com um olhar fervoroso. Capítulo 229. Domínio do Rei Sábio. Liu Xuan então percebeu Su Mengli atrás de Jian Li. A aparência e a figura de Su Mengli não ficavam atrás das de Lin Ziyan, e em alguns aspectos até a superavam. Nunca imaginei que pudesse alcançar uma beleza tão estonteante. Que surpresa inesperada! O coração de Liu Xuan ardia em chamas. O coração de Jian Li gelou. Aquele homem estava realmente buscando a morte. Ele pretendia deixá-lo viver mais alguns segundos. Agora parece que não há necessidade. Não importa quem o enviou, matem todos. Depois de torturá-los, todas as informações virão à tona. Voxox, voxox, voxox. Imediatamente depois, Jian Li invocou diretamente seu diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Um pergaminho flutuou para fora do corpo de Jian Li, erguendo diretamente uma aura aterradora no céu. A aura aterradora que emanava do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas fez com que todos os presentes, exceto Shen Tan, sentissem um formigamento no couro cabeludo. A vasta aura pressionava Liu Xuan e os outros como uma montanha. Liu Xuan olhou para o pergaminho que cobria o céu acima da cabeça de Jian Li, não muito longe dali, sentindo um medo genuíno. Essa força opressora aterradora o deixou completamente incapaz de se mover. A vasta aura fez com que ele se sentisse como se tivesse caído em uma adega de gelo. Como membro de uma família suprema, quando é que ele alguma vez sofrerá uma aura tão opressiva? Apenas um sopro daquela aura fez Liu Xuan sentir o fígado e as entranhas se partindo. Jovem mestre, tenha cuidado, gritou Shen Tan rapidamente. Após falar, Shen Tan correu para a frente de Liu Xuan, liberando um poderoso poder sagrado. A energia sagrada dourada circulava ao redor do corpo de Shen Tan, e sons terríveis de rasgos ecoavam continuamente no ar. O espaço ficou fragmentado sob o elemento dourado de Shen Tan. Mate essa pequena besta para mim, mate essa pequena besta para mim. Liu Xuan rugiu imediatamente em voz alta. O medo enlouqueceu completamente Liu Xuan. Agora Liu Xuan só queria a morte de Jian Li. Shen Tan tinha muita vontade de ir lá e dar um tapa na cara de Jian Li até a morte. Mas o pergaminho que cobria o céu acima da cabeça de Jian Li lhe causava uma imensa pressão psicológica. O reino do vazio circundante estava completamente isolado pela imensa aura do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Mesmo que Liu Xuan usasse um grande talismã de teletransporte, ele seria incapaz de romper a aura selada das pessoas ao redor. Como esse cara conseguiu ativar um tesouro espiritual tão poderoso? O coração de Shen Tan se encheu de inquietação. Um cultivador do mero reino da vida e da morte poderia ativar um poder tão feroz. Esse cara, de fato, ele não deveria ter provocado esse cara. Jian Li zombou. Morrer? Eu realizarei seu desejo. É também uma boa oportunidade para ver se um especialista em Rei Sábio tem alguma resistência diante do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Voxox, voxox, voxox.
Imediatamente depois, Jian Li ativou a origem de seu corpo divino imortal. Uma aura ainda mais aterradora emanou do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. À medida que o reino de Jian Li avançava ao 9º nível do reino da vida e da morte, a origem de seu corpo divino e corpo sagrado também se tornava cada vez mais poderosa, permitindo-lhe ativar mais e mais poder do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Uma espada afiada cor de sangue se condensou no diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, carregando uma aura capaz de destruir tudo. O espaço ao redor emitia sons estilhaçantes continuamente. O rosto de Liu Xuan, que estava próximo, estava extremamente distorcido, e seu corpo tremia continuamente. O medo da morte ocupava firmemente seu coração. Era a primeira vez que ele se deparava com tal cena. Um traço de arrependimento surgiu inconscientemente em seu coração. Matem-no, matem-no, matem-no. Liu Xuan só conseguia usar palavras para expressar sua raiva e medo. Jovem, aconselho-te a não ignorar o que é bom para ti. Somos de uma família suprema. Estás a buscar a morte, disse Shen Tan friamente, com o rosto tomado pela apreensão. Aquela espada afiada, cor de sangue, lhe proporcionou uma sensação de intensidade incomparável. Isso mesmo, nosso ancestral da família Liu é um supremo. Se você ousar me matar, todos na sua seita demoníaca das fontes amarelas morrerão sem um lugar para ser enterrado. Rugiu Liu Xuan em seguida. Os outros cultivadores, além de Liu Xuan, sequer conseguiam liberar o poder sagrado e apenas tremiam sob essa aura aterradora. Ah, já terminou de falar? Então vá para o inferno, disse Jian Li com leveza. Su Mengli, atrás de Jian Li, olhou para Jian Li com uma expressão estranha. Ela não esperava que Jian Li possuísse um tesouro espiritual supremo, e ainda por cima fosse capaz de ativá-lo. Ele era realmente forte demais. Após Jian Li falar, uma espada afiada cor de sangue, com poder para penetrar tudo, avançou diretamente em direção a Shen Tan e ao grupo de Liu Xuan, que estavam próximos. Domínio do Rei Sábio. O coração de Shen Tan afundou, e ele liberou o poder sagrado sobre seu corpo. O poder sagrado dourado surgiu violentamente ao redor de Shen Tan, e uma área brilhante onde o poder do céu e da terra se entrelaçava com o poder sagrado formou um domínio. Quando um cultivador atinge o reino de um santo, ele pode controlar o poder do céu e da terra. Com a bênção do poder do céu e da terra, os cultivadores já transcenderam o comum e alcançaram a santidade, estando em um nível completamente diferente dos cultivadores comuns. E quando um cultivador atinge o reino de um rei sábio, ele pode usar o poder do céu e da terra e o vasto poder sagrado para formar um domínio de rei sábio. Dentro de um domínio do rei sábio, a força de um cultivador receberá um grande impulso, e diferentes domínios do rei sábio também têm efeitos diferentes. Este Shen Tan era um rei sábio do primeiro nível, e seu físico era apenas um corpo verdadeiro comum. O domínio do rei sábio de Shen Tan também não possuía efeitos particularmente extraordinários. Ele apenas podia aumentar consideravelmente sua própria força e enfraquecer um pouco a força de outros inimigos dentro do domínio. No entanto, apesar disso, ainda era extremamente poderoso em comparação com aqueles santos. Dentro de um domínio do rei sábio, até mesmo o santo de mais alto nível do 9º nível teria sua força bastante enfraquecida. O domínio do rei sábio rapidamente engolfou toda a selva. No reino do vazio acima da selva, uma mulher de beleza cativante, vestida com um longo vestido verde esmeralda, observava atentamente a batalha de Jian Li e outros à distância. Ao lado da mulher estava uma empregada doméstica que também observava a cena. Os dois estavam em uma posição excelente, o que lhes permitiu observar muito bem a batalha de Jian Li e de outros. Além disso, uma energia especial os envolvia, ocultando seu paradeiro. Após algum tempo, o domínio dourado do Rei Sábio, ao longe, envolveu completamente aquela área, e eles não conseguiam mais observar a situação da batalha ali. Senhorita, o guardião de Liu Xuan ativou o domínio do Rei Sábio. Provavelmente Jian Li não conseguirá escapar agora, disse a criada ao lado da mulher lentamente. Os dois eram precisamente Lin Zia e Xiao Xun. Eles vinham usando tesouros secretos para se esconder atrás de Liu Xuan e dos outros, observando a situação. Os lábios cor de cereja daquela mulher estonteantemente bela entreabriram-se ligeiramente, e ela disse lentamente, espero que sim. Mas que Jian Li realmente consiga ativar o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Isso é algo que eu não havia previsto. Aparentemente, quando Jian Li ativou o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas agora há pouco, aquela aura aterrorizante fez Lin Zian sentir um pouco de medo. Ela realmente não esperava que um cara no reino da vida e da morte fosse capaz de liberar tanto poder. Se não fosse pela escritura imortal caótica ser tão importante, eu teria gostado de absorver aquele Jian Li. Lin Zian pareceu se lembrar de algo e então disse lentamente. Capítulo 230. Matando o Rei Sábio. Xiao Xun olhou para Lin Zian com uma expressão estranha. Ela conhecia muito bem o caráter da jovem senhorita. Por causa do incidente anterior com a Santa Ye Roshi, Lin Zian sempre se mostrou desinteressada por homens, chegando até a sentir certo desgosto. Ela não demonstrava nenhuma piedade por qualquer homem que tentasse se aproximar dela. Lin Zian era fria com todos. Nem mesmo os prodígios da terra sagrada do caos estavam em seu coração. Sem falar em acolher alguém, isso era pura fantasia. Este Jian Li, que possuía apenas uma aparência cativante e um talento surpreendente, de fato chamou a atenção da jovem senhorita. Senhorita, se seus pretendentes na região central soubessem que você está interessada em alguém das terras bárbaras do deserto oriental, provavelmente enlouqueceriam de vez. Xiao Xun provocou ainda mais. Como a filha divina da terra sagrada do caos, Lin Zian era naturalmente de uma beleza estonteante, e com o status adicional de filha divina. Inúmeros prodígios das principais potências da região central se apaixonaram por ela. Lin Zian deu um leve sorriso, um lampejo de desgosto brilhando em seus olhos. Eu só quero tê-lo como servo, só isso. Não me interessaria por um caipira do deserto oriental.
Ao ouvir isso, Xiaoxun exalou suavemente e deu um tapinha no peito. Que bom! Como alguém do deserto oriental poderia ser digno da jovem senhorita? Esse cara nem chega aos pés dela. Xiaoxun pareceu se lembrar de algo e continuou. Calha a boca. Não mencione essa pessoa. Antes que Xiaoxun pudesse terminar, a voz desagradada de Lin Ziyan soou. A selva não fica muito longe. Tudo estava envolto por uma aura aterradora. O deslumbrante domínio do Rei Sábio irradiava uma luz ofuscante. Jian Li, Su Mengli e o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas também estavam incluídos nele. Será este o domínio do Rei Sábio? Jian Li murmurou para si mesmo. Jian Li sentia que seu poder e seus diversos atributos pareciam estar suprimidos dentro do domínio do Rei Sábio. No entanto, a sensação opressiva e aterradora ao seu redor não fez com que Jian Li sentisse o menor desânimo. Pelo contrário, acendeu um espírito de luta furioso dentro dele. Shen Tan, em frente a Jian Li, estava constantemente banhada por uma luz dourada. Imediatamente depois, a mão direita de Shen Tan condensou um poder aterrador e lançou um ataque direto contra a espada afiada cor de sangue do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Bang! Com um som de colisão violento. A espada afiada cor de sangue, condensada pelo diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, foi na verdade destruída diretamente pelo imenso poder de Shen Tan. Uma luz fluida cor de sangue se espalhou, e essa luz foi continuamente absorvida pelo domínio do Rei Sábio. Liu Xuan, ao lado de Shen Tan, ficou imediatamente radiante, recuperando-se do medo extremo. Hahaha, Jian Li, você não pode me matar. Um mero lixo no reino da vida e da morte. Querendo me matar? De jeito nenhum. Ancião Shen, capture Jian Li. Quero torturá-lo severamente. E também quero torturar a sua namoradinha severamente na frente dele. O rosto de Shen Tan ficou incrivelmente frenético. Ele havia sentido medo de verdade naquele momento. O medo havia destruído completamente suas defesas. Ele não esperava se deparar com uma situação dessas um dia. Esse Jian Li precisa receber uma lição severa, ser submetido a todas as torturas. Só assim seu ódio poderá ser aplacado. Jian Li olhou para Shen Tan, que estava um tanto perturbado não muito longe dali, com os olhos cheios de frieza. Shen Tan bufou friamente, sua aura aterradora irrompendo, uma luz dourada fluindo e formando correntes. As correntes dispararam em direção a Jian Li com uma força repressiva sem precedentes. Ouviu-se um som de assobio no ar. As correntes, como uma foice da morte, bloqueavam todas as rotas de fuga de Jian Li. O olhar de Shen Tan era gélido, como se ele já tivesse visto a cena de Jian Li sendo acorrentado e depois brutalmente violentado por ele. Jian Li abraçou Su Mengli por trás e, em seguida, ativou a técnica do grande vazio. Jian Li e Su Mengli, após ativarem a grande técnica do vazio, pareciam ter caído no reino do vazio. Aquelas correntes de ouro, na verdade, não tiveram efeito algum sobre os dois. Eles atravessaram seus corpos diretamente e então desapareceram no reino do vazio. Impossível. Shen Tan observou Jian Li e Su Mengli não muito longe dali, que na verdade haviam se esquivado das correntes do Rei Sábio, e exclamou em voz alta. Suas correntes carregavam o poder do céu e da terra. Mesmo cultivadores comuns do Rei Sábio teriam que despender um esforço considerável para evitá-las. No entanto, Jian Li os havia evitado sem esforço algum. Era simplesmente inacreditável. Liu Xuan, ao lado de Shen Tan, também estava com os olhos cheios de choque. Será este realmente um cultivador no reino da vida e da morte? Você já terminou de lutar, agora é minha vez, disse Jian Li calmamente. Imediatamente depois, a origem do corpo divino e a origem do corpo sagrado arderam intensamente, enquanto a origem do corpo divino e a origem do corpo sagrado queimavam rapidamente. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas acima da cabeça de Jian Li irrompeu com uma aura ainda mais violenta. Todo o domínio do Rei Sábio parecia prestes a ser destruído pelo diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. A expressão de Shen Tan mudou drasticamente não muito longe dali. Como ele ainda conseguia ativar um tesouro espiritual supremo? Impossível. O medo se espalhou pelo coração de Shen Tan. Na verdade, ele não deveria ter vindo. Liu Xuan, ao lado de Shen Tan, desmaiou novamente, o medo gelando seu coração mais uma vez. Essa montanha-russa entre medo e êxtase, e depois de volta ao medo, fazia seu coração se sentir como se estivesse em uma montanha-russa. Svi, svi, svi. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas agora está condensado em 5 espadas afiadas cor de sangue. Além disso, essas 5 espadas afiadas cor de sangue carregavam uma aura ainda mais violenta. Pequena besta, como ousa? Pare agora ou não iremos mais atrás disso. Rugiu Shen Tan, sua imensa aura fazendo sentir como se estivesse caindo em um abismo sem fim, seu poder sagrado completamente incapaz de circular em seu corpo. Prometa-me que não me provocará na sua próxima vida, disse Jian Li calmamente. Ainda se comportando com tanta superioridade mesmo agora. De onde vem esse senso de superioridade? Svi, svi, svi. Assim que sua voz se calou, 5 espadas afiadas cor de sangue avançaram em direção a Shen Tan. Onde as espadas afiadas apontavam, o espaço se estilhaçou, e a aura aterradora não deixou a Shen Tan nenhuma chance de se esquivar. Pequena besta, você me obrigou a agir, disse Shen Tan com a voz rouca. Seu poder sagrado ardia intensamente dentro de seu corpo. O domínio do Rei Sábio ao redor começou a se dissipar e um poder imenso surgiu em direção às 5 espadas afiadas cor de sangue. Bang, bang, bang. O poder ardente do domínio do Rei Sábio e da origem do Rei Sábio colidiu com as 5 espadas afiadas cor de sangue, produzindo sons violentos de colisão. Ondas de calor intensas tomaram conta de todo o domínio do Rei Sábio. Em pouco tempo, todo o domínio do Rei Sábio foi completamente destruído. As 5 espadas afiadas cor de sangue, com uma aura incomparável, derrotaram rapidamente o poder de Shen Tan.
Rachadura. Um som estridente de rasgo ecoou, como se algo tivesse explodido. Imediatamente depois, o corpo de Shen Tan foi perfurado pelas espadas afiadas cor de sangue. E o poder sagrado dourado que circulava freneticamente dentro de seu corpo foi incapaz de resistir ao ataque das espadas afiadas cor de sangue. As 5 espadas afiadas cor de sangue eram como pregos, prendendo ferozmente as mãos, os pés e o peito de Shen Tan. Sangue dourado corria, e uma aura aterradora circulava por toda parte. Shen Tan, um cultivador do primeiro nível do Rei Sábio, perdeu lentamente o brilho nos olhos, sua força vital já estagnada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 231 O motivo do ataque. Um rei sábio é realmente difícil de matar. Jian Li respirou fundo. A barreira do reino entre um rei sábio e um santo é simplesmente vasta demais. Jian Li estava confiante em lutar contra santos comuns no 9º nível do Reino Santo, mas contra cultivadores de nível Rei Sábio. Se ele não tivesse o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, Jian Li não estava muito confiante. Este cultivador de nível Rei Sábio, que estava apenas no 1º nível do Reino do Rei Sábio, já era muito difícil de enfrentar. A ativação das 5 espadas afiadas cor de sangue praticamente esgotou toda a origem do corpo divino e a origem do corpo sagrado de Jian Li. Só então ele foi aniquilado. E quanto aos cultivadores do Rei Sábio mais fortes? Será que ele conseguiria lidar com eles? Jian Li pensou consigo mesmo. Imediatamente depois, Jian Li usou a reversão da origem, revertendo e restaurando seu corpo divino e sua origem do corpo sagrado, que haviam sido recentemente esgotados. Liu Xuan, não muito longe dali, olhou para Shen Tan, que estava atravessado por várias espadas afiadas cor de sangue, com o coração cheio de medo, e seu olhar para Jian Li era de puro terror. Jian Li, não me mate, eu tenho muitos tesouros, vou te dar todos eles. Liu Xuan gaguejou em pânico. Sem a proteção de Shen Tan, o que aterrador do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas pressionava Liu Xuan como Monte Tai. Ao ver Jian Li não muito longe, Liu Xuan perdeu completamente a esperança. Esse cara era um pervertido. Ele chegou a matar cultivadores de nível Rei Sábio diretamente. Foi simplesmente ultrajante. Os outros guardas do Reino Santo, além de Liu Xuan, também estavam completamente imóveis, podendo apenas ser subjugados no local. Ah, quase me esqueci de você. Jian Li olhou para Liu Xuan e os outros que estavam perto, falando com indiferença. Os olhos de Jian Li se estreitaram e o poder espiritual dentro dele irrompeu. O Sutra da prisão supressora de deuses e demônios e o corpo sagrado primordial liberaram uma força poderosa. Imediatamente depois, ele executou a grande técnica com Pen, e seu corpo voou para longe em velocidade extrema. O corpo de Jian Li era como um relâmpago, movendo-se de um lado para o outro. Bum, bum, bum. Com uma série de rugidos violentos, mais de uma dúzia de santos do Reino Santo, além de Liu Xuan, foram facilmente mortos por Jian Li. Uma chuva de sangue dourado espirrou por toda parte, e gritos agonizantes ecoaram instantaneamente por toda a selva. O rosto de Liu Xuan empalideceu incrivelmente. Assistir aos seus subordinados sendo massacrados facilmente por Jian Li, sem a menor chance de se esquivarem. Liu Xuan desabou completamente, seu corpo ficando mole no chão, murmurando incessantemente, poupe-me. Su Mengli, não muito longe dali, tinha os olhos cheios de admiração. Estar com Jian Li era incrivelmente reconfortante. Um instante depois, todos os guardas de Liu Xuan foram despedaçados pelos punhos de Jian Li. Apenas Liu Xuan permaneceu, tremendo no chão. Pô, agora me diga, por que você arrumou confusão comigo? Jian Li invocou um raio de luz de sua espada, empalando o corpo de Liu Xuan no chão. O sangue fluía continuamente ao longo da luz da espada. Uma dor excruciante e um medo profundo permeavam o coração de Liu Xuan. Somado ao que aterrador e ao forte cheiro de sangue no ar, Liu Xuan sentiu como se estivesse no inferno. Eu queria te capturar, para dar para aquele. Liu Xuan gaguejou, continuando a falar. O medo não lhe deu chance de pensar, e ele contou tudo a Jian Li hesitante. Só porque ele era talentoso, bonito e elogiado por uma mulher, e depois quiseram matá-lo? Após ouvir Liu Xuan, Jian Li ficou meio sem palavras. Aquilo era realmente um desastre sem provocação. Será que os descendentes dessas famílias supremas estão todos tão entediados? Nos dias de hoje, ser bonito também é um defeito? Jian Li murmurou algo para si mesmo. Espere, quem é essa Lin Ziyan que você mencionou? Perguntou Jian Li. Alguém capaz de fascinar um membro júnior de uma família suprema como Liu Xuan poderia ser uma figura poderosa. Ziyan é a filha divina da Terra Sagrada do Caos? Um lampejo de raiva brilhou nos olhos de Liu Xuan. Aquela maldita vadia, se não fosse por você, eu teria chegado a esse ponto? Nesse momento, a raiva de Liu Xuan em relação a Lin Ziyan superava em muito sua raiva em relação a Jian Li. Quanto mais profundo o amor antes, mais profundo o ódio agora. A donzela santa da Terra Sagrada do Caos? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Jian Li lembrou que a mãe de Su Ming parecia ser a santa da Terra Sagrada do Caos. Será que uma pessoa assim diria algo desse tipo apenas por causa de um pequeno boato? Embora Jian Li estivesse incrivelmente confiante em sua aparência, isso não seria tão exagerado assim. Esquece, eu resolvo isso depois. Se é que foi mesmo obra da donzela santa da Terra Sagrada do Caos, então Jian Li não se importaria de lidar com a Terra Sagrada do Caos no futuro. Jian Li, você vai me deixar ir? Se você me deixar ir, eu definitivamente darei um jeito de capturar aquela vadia e deixar você aproveitar. Liu Xuan gaguejou, continuando a falar. No Reino do Vazio, não muito longe daqui, Lin Ziyan e Xiao Shu observavam a selva não muito distante com expressões solenes. A força e o desempenho de Jian Li realmente superaram as expectativas deles. Ele estava envolto pelo domínio do Rei Sábio, mas mesmo assim conseguiu romper as barreiras e até matou Shen Tan, um Rei Sábio. Aquelas espadas afiadas e aterrorizantes, da cor do sangue, perfuraram Shen Tan com facilidade.
Mesmo a essa distância, ambos ainda conseguiam sentir aquele que é aterrador. Foi verdadeiramente aterrador. Senhorita, talvez tenhamos subestimado um pouco a força de Jian Li, disse Xiao Shun suavemente, com os olhos cheios de apreensão. Ela não esperava que Jian Li realmente matasse Shen Tan, e matar Shen Tan foi uma coisa. Além disso, ele matou Shen Tan sem sofrer nenhum dano. Era simplesmente inimaginável. Quanto aos outros santos além de Liu Xuan, eles foram massacrados como pintinhos, sem qualquer poder de resistência. Parece que esta escritura imortal caótica realmente não é fácil de obter. Não admira que aquela mulher estivesse disposta a pagar um preço tão alto. Lin Ziyan franziu ligeiramente a testa falando com indiferença. Inicialmente ela pensou que matar um cultivador que nem sequer era um santo seria uma tarefa simples. Ela não esperava que o talento e a força daquele cara fossem um pouco exagerados. Agora ele havia matado até mesmo um cultivador do rei sábio. Foi simplesmente um absurdo. Jovem senhorita, devemos mesmo assim tentar? Mesmo que consigamos suprimir temporariamente seu tesouro espiritual supremo, com a força dele, talvez não sejamos capazes. Xiao Xun continuou a falar. Lin Ziyan ponderou por um momento, então pareceu ter uma ideia, e suas sobrancelhas relaxaram. Se aquele Jian Li ousou matar alguém da família suprema, ainda precisamos fazer alguma coisa? Se ele matou Liu Xuan ou não, contanto que a família suprema saiba das ações de Jian Li. Jian Li está morto. Um brilho frio reluziu nos olhos de Lin Ziyan, e ela disse friamente. Os olhos de Xiao Xun brilharam ao ouvir isso. Sim, já que Jian Li tinha feito tal coisa, por que eles deveriam agir da mesma forma? Enquanto a notícia se espalhasse, haveria muita gente querendo bajular a família suprema. A jovem senhorita é realmente muito inteligente. Xiao Xun então sorriu levemente. Svi, svi, svi. Antes que Xiao Xun pudesse terminar sua frase, uma flecha dourada e afiada passou repentinamente por cima dela, carregando uma energia aterradora incomparável, e atravessou diretamente seu peito. Capítulo 232, Sete Selos do Dao. O rosto de Xiao Xun ainda exibia um sorriso, mas seu corpo já havia sido transpassado por uma flecha dourada. Bang, bang, bang. Num instante, a flecha dourada explodiu no peito de Xiao Xun. O corpo de Xiao Xun foi dilacerado pelo que aterrador, sangue e carne espalhando-se por toda parte, preenchendo todo o reino do vazio. Lin Ziyan foi arremessada para longe por esse que aterrorizante, seu corpo delicado sendo lançado pelos ares. Xiao Xun. Lin Ziyan olhou para a cena diante de si incrédula. Xiao Xun, que acabará de estar rindo e conversando com ela, havia morrido bem diante de seus olhos. Embora fossem nominalmente patrão e empregada, a relação entre elas era mais parecida com a de irmãs. Ao ver sua querida irmã morrer diante de seus olhos, Lin Ziyan sentiu como se seu coração estivesse sendo dilacerado por uma faca. Svi, svi, svi. Enquanto Lin Ziyan ainda estava atordoada, várias outras flechas douradas voaram de perto. Dessa vez, Lin Ziyan finalmente sentiu o que aterrador e desviou rapidamente. Bum, bum, bum. As flechas explodiram no ar, criando um estrondo violento. Lin Ziyan mordeu o lábio com força, os olhos cheios de raiva, enquanto olhava na direção de onde as flechas tinham vindo. Ela viu, no reino do vazio não muito longe dali, um jovem de beleza incomparável segurava um grande arco que cintilava com o poder das estrelas, sua corda esticada, raios dourados de luz brilhando ao lado do grande arco estrelado. Era Jian Li. Ela havia sido descoberta? O coração de Lin Ziyan estremeceu. Ela havia se escondido tão secretamente. Sorrateiro claramente não é uma coisa boa. Jian Li murmurou, puxando continuamente a corda do arco, flechas douradas disparando sem parar do arco perfurador de nuvens de meteoro. Inúmeros sons de assobios ecoaram pelo céu. Raios de luz dourados como balas de canhão, disparavam continuamente e explodiam rapidamente no ar. Quando Jian Li havia acabado de romper o domínio do rei sábio, ele sentiu algo anormal no reino do vazio. Parecia que alguém o observava das sombras. Assim, depois de Jian Li ter aniquilado Shen Tan, ele rapidamente lidou com os outros santos, exceto Liu Xuan. Nome Lin Ziyan. Reino é sexto nível do reino sábio. Físico verdadeiro da Fênix Celestial. Destino beleza inigualável. Azul a talento supremo. Roxo, personagem feminina secundária predestinada. Azul, governante de uma região. Roxo, roteiro de vida, personagem secundária feminina em grande imperador do caos, membro do clã da Fênix Celestial. Trazida para a Terra Sagrada do Caos pela antiga santa da Terra Sagrada do Caos, Yehoshi, e que por acaso se tornou a filha divina da Terra Sagrada do Caos. Dona de uma beleza incomparável. Durante uma certa avaliação, ela conheceu Xiao Yun. Após muitas reviravoltas, ela finalmente caminhou lado a lado com Xiao Yun na grande era da discórdia. Favorabilidade menos 90. Ponto de virada recente 3 dias depois, obtém 2 medicinas espirituais de 50 mil anos na Colina Verde coordenadas, 778.365. 6 dias depois, na Caverna da Raposa Celestial da Colina Verde, ela absorve a piscina espiritual sagrada dos 9 céus, aumentando muito sua força. O roteiro da vida de Lin Ziyan surgiu na mente de Jian Li. Então, era a filha divina que Liu Xuan mencionou, e ela era do clã da Fênix Celestial. A antiga santa da Terra Sagrada do Caos, não era aquela mãe barata do Su Ming? Será que isso realmente tem alguma relação com a morte de Su Ming, um santo do sexto nível, e também a filha divina da Terra Sagrada do Caos? Além disso, essa filha divina tinha uma profunda ligação com Xiao Yun, o protagonista de O Grande Imperador do Caos. Lin Ziyan, que estava perto dali, desviava-se continuamente das flechas douradas de Jian Li, e a morte de Xiao Xun lhe causava imensa tristeza. Não importa, já que a ofendi, posso muito bem eliminá-la de vez. Vários pensamentos passaram pela mente de Jian Li num instante, e ele tomou uma decisão imediatamente.
Jian Li atacou continuamente com o arco perfurador de nuvens de meteoro, a violenta luz dourada quase cobrindo todo o céu. Jian Li, não temos nenhuma queixa porque Lin Ziyan rangeu os dentes, esquivando-se constantemente com os olhos cheios de raiva. A técnica de movimento de Lin Ziyan era extremamente habilidosa, e seu domínio do Qi era incrivelmente preciso. Jian Li usou continuamente o arco perfurador de nuvem meteoro, mas não conseguiu atingir Lin Ziyan. No entanto, as ondas de Qi aterrorizantes das flechas douradas que explodiram ainda deixaram Lin Ziyan em um estado deplorável, com algumas rasgos em suas roupas. Vagamente era possível vislumbrar seu belo e delicado corpo em movimento, com suas curvas levemente discerníveis. Nenhuma queixa? Que sem queixas, então vou te matar. O que você vai fazer? Disse Jian Li com indiferença. Com uma favorabilidade de menos 99, nem mesmo o Rei dos Céus me impediria de te matar. Ótimo, já que você insiste em buscar a morte, então não me culpe por ser indelicada. Lin Ziyan rangeu os dentes. Imediatamente depois, Lin Ziyan liberou seu poder sagrado, e um poder sagrado aterrador floresceu com uma luz brilhante no reino do vazio. Uma espada longa vermelho sangue apareceu na mão de Lin Ziyan. A espada longa vermelho sangue emanava um Qi violento, e raios de luz dourado circulavam ao redor da espada. Claramente, esta era uma espada sagrada de nível superior. Lin Ziyan, empunhando a espada longa vermelho sangue, esquivou-se dos ataques de Jian Li enquanto avançava em sua direção. Muitas flechas douradas foram cortadas ao meio pela espada longa vermelho sangue de Lin Ziyan. Raios de luz dourados espalhavam-se como faíscas, e o espaço circundante emitia continuamente sons de rasgo. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Como era de se esperar da filha divina da Terra Sagrada do Caos, ela tinha alguma habilidade, ousando até mesmo avançar. Se ela quer tanto morrer, então eu realizarei o seu desejo. Pou. Um instante depois, Jian Li guardou o arco perfurador de nuvens de meteoro. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas flutuou para fora do corpo de Jian Li, uma energia que aterradora irrompeu como uma maré. Lin Ziyan, que avançava rapidamente não muito longe dali, rangeu os dentes com os olhos cheios de raiva. Já faz muito tempo que venho me protegendo dessa sua coisa. 7 selos Dao, Lin Ziyan exclamou, e raios de luz dourados emanaram de seu corpo. Todo o reino do vazio tremeu, como se um poder capaz de selar os céus e a terra tivesse irrompido do corpo de Lin Ziyan. Num instante, uma lei pareceu surgir no reino do vazio. A lei se espalhou com um estrondo, formando uma grande rede. A luz dourada e a lei se complementavam, e o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas de Jian Li ficou firmemente preso por essa grande rede. A energia que aterradora foi completamente selada, como se tivesse se transformado em um pergaminho comum. As pupilas de Jian Li se contraíram. Essa santa realmente tinha esse método. Até mesmo um tesouro espiritual supremo foi selado por ela. 7 selos do Dao era uma famosa habilidade divina de grau supremo de sua terra sagrada do caos, embora fosse apenas de grau supremo. Sua dificuldade de cultivo era extremamente alta, e Lin Ziyan havia gasto muito tempo para cultivá-la com sucesso. A principal função dessa suprema habilidade divina era selar tesouros e diversos objetos espirituais. Qualquer coisa selada pelos 7 selos do Dao teria seu Qi selado e se tornaria inutilizável. Segundo os anciãos de sua terra sagrada do caos, estes 7 selos do Dao era uma habilidade divina criada por uma antiga existência tabu. Originalmente possuía 9 níveis de habilidade divina de grau incomparável, comparável à habilidade divina de grau imperador. Cultivada ao extremo, poderia até mesmo selar armas imperiais, uma habilidade divina verdadeiramente incomparável. Mas agora estava incompleto, restando apenas 7 níveis. Capítulo 233. O poder divino derrota Tianfeng. Esta é uma habilidade divina de nível supremo, preparada especificamente para o seu tesouro espiritual supremo. Sem a ajuda do seu tesouro espiritual supremo, você morrerá. Um lampejo de intenção assassina brilhou nos olhos de Lin Ziyan, e a espada longa vermelho sangue em sua mão emanava uma aura aterradora, apontando diretamente para Jian Li. O sangue de Jian Li continuava a ferver. E se ele não conseguisse usar o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas? Você realmente acha que eu não tenho outras habilidades sem meu supremo tesouro espiritual? Se for esse o caso, então vamos testar a minha própria força. Bum bum bum. Jian Li ativou completamente o Sutra da prisão supressora de deuses e demônios e o poder do corpo sagrado primordial dentro de seu corpo. Uma aura majestosa emanou do corpo de Jian Li, e o espaço ao redor rugiu violentamente. Jian Li desferiu um soco, uma luz dourada brilhou em seu corpo, e parecia que muitos elefantes divinos rugiam dentro dele. Rasgar. Nesse instante Lin Ziyan, empunhando a espada longa vermelho sangue, já havia se colocado diante de Jian Li. Jian Li usou a grande técnica com Pen para se esquivar do ataque de Lin Ziyan. As pupilas de Lin Ziyan se contraíram. Ele se esquivou. No instante em que Jian Li se esquivou, ele imediatamente desferiu um soco, atingindo com força o abdômen de Lin Ziyan. Bang! Com um som de colisão violento, Lin Ziyan foi atingida pela força violenta, sentindo apenas o sangue fervendo em seu corpo e seus ossos emitindo um som feroz de rasgo. Uma dor intensa se espalhou instantaneamente por todo o corpo de Lin Ziyan. Lin Ziyan, atingida, foi rapidamente arremessada pela força violenta do impacto, chocando-se contra uma montanha distante com um estrondo ensurdecedor. Esse cara, como é possível ter um poder tão grande? Ela, uma filha divina da Terra Sagrada do Caos, foi na verdade espancada até chegar a esse estado por um caipira do deserto oriental. Lin Ziyan limpou o sangue do canto da boca, sentindo o formigamento no couro cabeludo e o coração se encher de extremo pavor. Não admira que ele tenha conseguido matar tão rapidamente os subordinados de Liu Xuan. Esse poder é verdadeiramente aterrador. Rasgar. Justo quando Lin Ziyan estava prestes a se levantar,
Inúmeras e aterradoras forças elétricas emanaram da direção de Jian Li. A força dos raios parecia ter se transformado em dragões do trovão, que atacavam continuamente. Lin Ziyan cerrou os dentes, e o poder sagrado dentro de seu corpo irrompeu explosivamente. Uma barreira protetora vermelha surgiu ao redor de Lin Ziyan. Inúmeros dragões do trovão, como balas de canhão, explodiram ao redor da barreira de Lin Ziyan. Em pouco tempo, a barreira ao redor de Lin Ziyan começou a emitir leves estalos, como se pudesse se romper a qualquer momento. Jian Li, não muito longe dali, usava continuamente a habilidade divina suprema da técnica do grande dragão do trovão para bombardear Lin Ziyan. A aura violenta rasgou o espaço, e a energia do caos fluiu do espaço despedaçado. Essa Virgem Santa ainda tem alguns truques na manga. Ela é apenas uma santa de 6º nível do Reino Sábio, mas consegue resistir ao meu ataque feroz. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, e então ele continuou a usar suas diversas técnicas do grande dragão do trovão. Ah, Jian Li, eu quero você morto. Você me forçou. Corpo verdadeiro da Fênix Celestial. Uma voz furiosa ecoou do local distante e estrondoso, enquanto o rugido furioso de Lin Ziyan ecoava. Uma fênix celestial gigantesca irradiando uma luz vermelha flamejante, surgiu de repente não muito longe dali. A fênix celestial soltou um grito baixo, um grito agudo que ecoou. O som provocou uma violenta onda de qi no ar circundante. Imediatamente depois, a fênix celestial, empunhando uma aura incomparável, atacou Jian Li diretamente. Meu Deus, será que ela revelou seu verdadeiro corpo? O clã da fênix celestial pertence à elite da raça demoníaca. Seus corpos físicos são incrivelmente poderosos e eles também possuem a habilidade de se transformar em uma fênix celestial. Após ativar o corpo verdadeiro da fênix celestial, todos os atributos são grandemente aprimorados. Isso também é bom. Se ela fosse fácil de matar, seria muito chato, pensou Jian Li. Imediatamente depois, Jian Li também voou em direção à fênix celestial em que Lin Ziyan havia se transformado. Um instante depois, os dois colidiram no ar. A luz dourada e fluida e a luz vermelha flamejante e deslumbrante colidiram, fazendo com que o mundo inteiro experimentasse uma tempestade turbulenta. Bum, bum, bum. Em um curto período, os dois se enfrentaram continuamente por dezenas de rodadas no ar. Na selva distante, Su Mengli observava a batalha no ar com uma expressão solene. A cena da batalha entre os dois foi verdadeiramente aterradora, com ondas violentas de qi surgindo por toda parte. Mesmo a essa distância, Su Mengli ainda conseguia sentir a ofensiva incrivelmente assustadora. Uma luz dourada e fluida colidiu com uma luz vermelho-sangue deslumbrante. Entre eles, havia inúmeros relâmpagos roxos e ondas sonoras desconhecidas, como se quisesse destruir os céus e a terra. Ao lado da selva, o esqueleto inteiro de Liu Xuan estava despedaçado, seu corpo coberto por uma infinidade de sangue. Ao avistar a cena violenta à distância, o coração de Liu Xuan se encheu de terror. Ao mesmo tempo, havia uma raiva sem fim em relação a Lin Ziyan. Senhorita, pode me deixar ir? Meu ancestral é um supremo. Se essa pessoa me matar, nossa família certamente não a deixará impune. Se me deixar ir, posso lhe dar riqueza e glória infinitas. Liu Xuan tremia enquanto falava com Su Mengli ao seu lado. Na visão de Liu Xuan, Jian Li era simplesmente um grande demônio. Ele era simplesmente um açougueiro. Que família suprema, ele não se importava nem um pouco. Ele só podia começar com essa garotinha. Uma menina tão linda deve ser muito gentil, não é? Baque. Su Mengli emitiu um feixe de luz, que atravessou diretamente a mão direita de Liu Xuan. Uma dor excruciante permeou novamente todo o corpo de Liu Xuan. O corpo de Liu Xuan tremia continuamente, e sangue escorria lentamente da ferida. Se você fizer qualquer barulho, não me importarei de cortar todos os seus membros, disse Su Mengli friamente. Após Su Mengli terminar de falar, ela voltou a olhar para o campo de batalha no céu distante. Liu Xuan apertou os lábios com força, sem ousar fazer mais nenhum ruído. Lunáticos, essas pessoas são todas lunáticas. Venho de uma família nobre, e eles ousam me tratar assim. Quando eu voltar, preciso. Se isso é tudo que você tem, então não há necessidade de continuar lutando, disse Jian Li, indiferente. Após inúmeras colisões, a fênix celestial em que Lin Ziyan havia se transformado já começara a enfraquecer. Jian Li usou o selo da grande mão do vazio. Uma aura aterradora permeava tudo, e a majestosa aura fez com que a fênix celestial em que Lin Ziyan havia se transformado se sentisse extremamente assustado. Bum, bum, bum. Num instante, uma enorme marca de mão pareceu disparar em direção à fênix celestial em que Lin Ziyan havia se transformado no reino do vazio. A fênix celestial em que Lin Ziyan se transformou sofreu um ataque terrível. Sob o ataque da impressão digital gigante, a fênix celestial parecia ter atingido seu limite. Seu corpo gigantesco caiu do céu. Caiu diretamente no chão, criando uma enorme cratera. A filha divina da Terra Sagrada do Caos não é nada mais do que isso. Logo em seguida, Jian Li também se dirigiu em alta velocidade para o local onde Lin Ziyan havia caído. Nesse instante, as roupas de Lin Ziyan estavam completamente rasgadas, sua pele clara e sedutora parecia incrivelmente cativante no ar e, juntamente com sua aparência estonteantemente bela, causava uma profunda pena. Jian Li, você pode me deixar ir? Estou disposto a fazer qualquer coisa por você. Capítulo 234 Conquistado com sucesso. Os olhos de Lin Ziyan estavam cheios de terror. Ao olhar para Jian Li, que parecia um imortal banido do céu, o coração de Lin Ziyan se encheu de profundo pesar e medo. Ela havia se colocado nesse estado apenas por causa da escritura imortal caótica. Foi realmente ridículo. Fazer alguma coisa, disse Jian Li, indiferente. A figura e a aparência de Lin Ziyan não eram menos deslumbrantes que as de Su Mengli, e seu temperamento era até superior ao de Su Mengli. Infelizmente, a técnica de controle mental não teve efeito em alguém que já havia se tornado uma santa. Caso contrário, Jian Li não se importaria de controlá-la.
Afinal, ela também era a mulher do novo protagonista no roteiro do Grande Imperador do Caos. Se ele conseguisse controlá-la antecipadamente, talvez isso tivesse um efeito inesperado ao lidar com o novo protagonista no futuro. Sim, estou disposta a fazer qualquer coisa, contanto que você não me mate, mesmo que isso signifique ser sua escrava. Lin Ziyan pareceu ter encontrado um vislumbre de esperança e falou rapidamente. Enquanto Lin Ziyan falava, ela endireitou o corpo e assumiu uma pose extremamente sedutora, como se tentasse atrair Jian Li com seu corpo. Lin Ziyan não sabia por que havia se rebaixado a tal ponto. No entanto, o medo da morte e o desejo de sobreviver ocupavam firmemente todo o seu ser. Ela não queria morrer. Ela não podia morrer ali. Aquela mulher barata não morreu nem depois de ter estado com um mortal. Então por que ela deveria morrer aqui? Eu, Lin Ziyan, absolutamente não posso morrer. Primeiro, diga-me por que você queria negociar comigo. Jian Li ignorou as táticas de Lin Ziyan e continuou a perguntar. A expressão de Lin Ziyan congelou. Seus olhos se encheram de um sentimento de derrota. Ela tinha feito tanto por ele, e ele não demonstrou nenhuma reação. Será que ele era mesmo um homem? O coração de Lin Ziyan estava repleto de vergonha e indignação, e uma ponta de satisfação. Eu só queria roubar seu tesouro espiritual supremo. Lin Ziyan continuou com uma voz suave e encantadora, seus olhos cheios de sedução. Rachadura. Assim que Lin Ziyan terminou de falar, sentiu uma força tremenda pressionando seu braço com força. O som de ossos quebrando ecoou. Lin Ziyan observou enquanto seu braço era firmemente preso sob o pé de Jian Li. Uma dor excruciante envolveu instantaneamente todo o seu corpo. Um instante depois, ela já não sentia o braço. Lágrimas de dor escorriam pelo rosto de Lin Ziyan. Sua criada havia morrido pelas mãos de Jian Li, e ela própria fora facilmente derrotada por ele. O orgulho de deusa que existia dentro dela se despedaçou naquele instante. Vou te dar mais uma chance. Pense bem. Se você tentar me enganar de novo, vai perder os membros. A voz de Jian Li soou no ouvido de Lin Ziyan. Por causa de um tesouro espiritual supremo. Jian Li não acreditou nessa desculpa. Lin Ziyan mordeu o lábio com força, os olhos cheios de medo enquanto olhava para Jian Li. Logo em seguida, Lin Ziyan, tremendo, relatou o ocorrido a Jian Li. Era Yehoshi, a antiga santa da nossa terra sagrada do caos. Ela fez um acordo comigo, disse Lin Ziyan, tremendo. Um acordo, a escritura imortal caótica. Jian Li deu uma risadinha. Aquele cara era realmente um talento. Da última vez, ela tentou me seduzir com a escritura imortal caótica para que eu libertasse Suming. Agora, ela está usando essa escritura imortal caótica para fazer com que essa mulher me mate. Aquela mulher te deu a escritura imortal caótica? Os olhos de Jian Li brilharam e ele continuou lentamente. Lin Ziyan mordeu o lábio com seus dentes perolados e balançou a cabeça. Ela apenas me concedeu uma habilidade divina da escritura imortal caótica, dizendo que depois que eu te matasse, ela me daria a escritura imortal caótica. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Outra tola ingênua. Ela se atreveu a vir atrás de mim sem nem mesmo pôr as mãos na escritura imortal caótica. Dê-me seus 7 selos do Dao e a habilidade divina da escritura imortal caótica que ela lhe deu, disse Jian Li então. Não é nada mal conseguir mais 2 habilidades divinas de alto nível. Lin Ziyan respirou fundo e então disse, os 7 selos do Dao não podem ser dados a você. Há uma restrição em minha mente. Se eu os transmitir a você Rachadura. Antes que Lin Ziyan pudesse terminar de falar, outro som de ossos quebrando ecoou. O outro braço de Lin Ziyan também foi esmagado impiedosamente por Jian Li. Faça o que eu mando. Pare com essa bobagem, disse Jian Li com indiferença, sem qualquer traço de piedade nos olhos. Os olhos de Lin Ziyan se encheram de terror e o medo permeou seu coração. A figura de Jian Li era como a de um demônio, instilando um profundo medo em seu coração. Nesse momento, Lin Ziyan já não se importava com as consequências. Logo em seguida, Lin Ziyan transmitiu os 7 selos do Dao e uma habilidade divina de nível supremo da escritura imortal caótica para Jian Li. Após transmitir os 7 selos do Dao e o punho primordial, Lin Ziyan ficou apática, seu ki tão fraco quanto uma tênue fumaça, como se pudesse perecer a qualquer momento. O poder sagrado de Lin Ziyan havia se dissipado completamente, e seu corpo físico estava dilapidado, desprovido de qualquer poder sagrado. Claramente, ela sofreu uma enorme reação negativa. Isso também é bom. Não terei que fazer isso pessoalmente, disse Jian Li com indiferença. Salve-me, eu não quero morrer. A voz de Lin Ziyan ecoou nos ouvidos de Jian Li. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele não esperava que a vontade de viver daquela mulher fosse tão forte. Ao ver a garota extremamente frágil à sua frente, o coração de Jian Li se comoveu, já que o corpo físico de Santa e o poder sagrado dela se dissiparam devido à reação adversa à transmissão da habilidade divina. Talvez ele pudesse tentar a técnica de controle mental. Se ele realmente conseguisse controlá-la, não seria nada mal. Os protagonistas na região central também poderiam começar a se preparar para a caçada. E a escritura imortal caótica da Terra Sagrada do Caos, talvez realmente houvesse uma chance de vislumbrá-la. Muito bem, vou lhe dar uma chance. Em seguida, usarei uma técnica secreta especial para controlá-lo. Se eu conseguir controlá-lo, salvarei sua vida. Caso contrário, você morrerá, disse Jian Li, indiferente. Ao ouvir isso, um brilho de luz surgiu nos olhos de Lin Ziyan. Imediatamente depois, Jian Li usou a técnica de controle mental para condensar uma semente de pensamento divino. A semente do pensamento divino, carregando uma tênue luz dourada, fluiu lentamente em direção à mente de Lin Ziyan. No instante em que a semente do pensamento divino entrou em seu corpo, Lin Ziyan sentiu uma dor imensa. Toda a sua força resistia bravamente à invasão da semente do pensamento divino. Lin Ziyan cerrou os dentes, forçando-se desesperadamente a aceitar essa semente do pensamento divino. Uma dor excruciante e uma sensação incessante de rasgo percorriam a mente de Lin Ziyan.
O desejo de sobreviver fez com que Lin Ziyan se agarrasse desesperadamente. Após um longo tempo, a semente do pensamento divino finalmente criou raízes na mente de Lin Ziyan. Lin Ziyan sentia como se sua vida estivesse à mercê dos caprichos de Jian Li. Deu certo? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Lin Ziyan. Essa mulher era verdadeiramente implacável. Ela realmente perseverou apesar de tudo. Várias vezes, Jian Li pensou que morreria devido ao conflito entre a semente do pensamento divino e as forças resistentes dentro de seu corpo. Inesperadamente, ela perseverou diversas vezes. Muito bem, já que ela está sob controle, então deixe-a continuar vivendo. Jian Li pensou consigo mesmo. Capítulo 235 Corpo Imortal do Caos Xiao Yun. Logo em seguida, Jian Li pegou vários remédios espirituais, ativou o Sutra do Nirvana da Fênix e começou a ajudar Lin Ziyan a recuperar o corpo. Cultivar o Sutra do Nirvana da Fênix até o 4º nível aumentou consideravelmente seu poder de recuperação. Sob os cuidados do Sutra do Nirvana da Fênix, o corpo de Lin Ziyan se recuperou rapidamente a uma velocidade visível. Em apenas 15 minutos, o rosto de Lin Ziyan havia ficado um pouco rosado. E os ossos que Jian Li havia esmagado também foram restaurados sob o poderoso efeito de recuperação do Sutra do Nirvana da Fênix. É preciso reconhecer que a filha divina da Terra Sagrada do Caos tinha uma bela figura. Jian Li pensou consigo mesmo enquanto olhava para o corpo belo, delicado e gracioso à sua frente. Após algum tempo, Lin Ziyan finalmente abriu os olhos lentamente. Obrigado, jovem mestre, por poupar minha vida. Lin Ziyan olhou para Jian Li à sua frente, mordendo levemente os lábios vermelhos, e disse com um charme cativante. Suas roupas rasgadas já não conseguiam cobrir completamente o corpo sedutor de Lin Ziyan. Muito bem, se você consegue se mover sozinho, então troque de roupa sozinho, continuou Jian Li. O rosto de Lin Ziyan corou de timidez, suas roupas rasgadas a faziam se sentir extremamente desconfortável, mas ao pensar que estava diante de Jian Li, sentiu uma estranha sensação de prazer. Lin Ziyan respirou fundo, e em seguida, retirou de seu anel espacial um novo conjunto de vestes imortais roxas esvoaçantes. Jovem mestre, não tenho mais forças. Pode me ajudar a vestir as roupas? Lin Ziyan sentiu uma onda de fraqueza ao tirar as roupas do bolso. Evidentemente, a reação negativa em relação aos 7 selos do Dao que lhe foram ensinados foi excessiva. Embora seu corpo físico tivesse se recuperado, sua força interior estava completamente esgotada e precisava de tempo para se recuperar. Será que essa mulher está tentando me seduzir? Jian Li suspirou baixinho ao olhar para a esfarrapada e atraente Lin Ziyan à sua frente. Quem me disse que eu era uma boa pessoa? Então terei que me dar ao trabalho de te ajudar a trocar de roupa. Depois de muito tempo, Jian Li finalmente terminou de vestir Lin Ziyan. O rosto de Lin Ziyan também estava repleto de charme, e suas bochechas coraram de timidez. Evidentemente, ao trocarem de roupa, tocaram em muitos lugares que não deveriam ter sido tocados. Jovem mestre, tudo que tenho pertence ao senhor. Se o jovem mestre desejar, disse Lin Ziyan com um semblante tímido. Ela não sabia por que havia se tornado assim. Ela não demonstrava interesse por nenhum homem. Porque depois de todo o tormento e daquela sensação extremamente aterradora de opressão, ela se tornou assim. Ela claramente odiava aquela vadia da Yehushi mais do que qualquer outra coisa. Será que sua verdadeira natureza era assim? O corpo de Lin Ziyan estremeceu levemente. Vamos conversar sobre isso depois que você se recuperar, disse Jian Li, indiferente. Lin Ziyan estava extremamente fraco naquele momento. Se repetissem isso algumas vezes, Jian Li acreditava que nem mesmo o clã da Fênix Celestial conseguiria suportar. Seria uma pena perder uma filha divina da Terra Sagrada do Caos, que ele havia conseguido controlar com tanta dificuldade. Lin Ziyan baixou a cabeça profundamente e não tocou mais no assunto. Vamos deixar isso para depois. Você conhece Xiao Yun? Jian Li caminhou lentamente em direção a Sumengli, onde Lin Ziyan estava, e perguntou. Com o passar do tempo, o corpo de Lin Ziyan foi se recuperando gradualmente e ela seguiu Jian Li adiante. Lin Ziyan franziu ligeiramente a testa e perguntou, confuso, Xiao Yun? O jovem mestre está se referindo a Xiao Yun da nossa Terra Sagrada do Caos? Jian Li assentiu com a cabeça. Há 18 anos, o grande ancião da nossa Terra Sagrada do Caos trouxe de volta um bebê chamado Xiao Yun. Dizem que ao entrar na seita, ele fez o sino do caos tocar. Refletiu Lin Ziyan. O sino do caos era a arma imperial da Terra Sagrada do Caos, o alicerce mais poderoso da Terra Sagrada do Caos, possuindo um poder incrivelmente profundo. Foi precisamente graças à força do sino do caos que a Terra Sagrada do Caos conseguiu se manter no auge por centenas de milhares de anos na região central, o lugar mais próspero do antigo continente estéreo. Ao longo de inúmeras mudanças de eras, muitas seitas, famílias e até dinastias divinas de alto escalão pereceram. Mas a Terra Sagrada do Caos sempre se manteve firme em virtude do sino do caos. É possível imaginar o quão poderoso era o sino do caos. Cada vez que o sino do caos tocava, indicava o aparecimento de alguém com talento supremo na Terra Sagrada do Caos. Somente então, o sino do caos podia tocar novamente. Lin Ziyan então explicou o toque do sino do caos. Sino do caos. Xiao Yun fez o sino do caos tocar. O protagonista de Grande Imperador do Caos, ao que parece, é um protagonista da linha Gênios. Terra Sagrada do Caos, Sino do Caos. Será que esse Xiao Yun é um corpo imortal do caos? Jian Li não pôde deixar de pensar. Você tem mais alguma informação sobre esse Xiao Yun? Perguntou Jian Li. Em relação a Xiao Yun, Jian Li ainda queria saber mais informações.
Afinal, ele era um protagonista. Saber mais informações agora lhe permitiria se preparar com antecedência caso tivesse que enfrentá-lo mais tarde. Lin Ziyan ponderou por um momento, depois balançou a cabeça. Desde que foi trazido de volta pelo nosso grande ancião, ele sempre cultivou sob a orientação do grande ancião e nunca saiu de seu local de cultivo. Não só eu, mas até mesmo o mestre santo da Terra Sagrada do Caos sabe muito pouco sobre ele. No entanto, o local onde ele cultiva frequentemente tem o toque do sino do caos. Mas seu talento é definitivamente muito forte, e sua força também é muito grande. Além disso, 1/5 das pedras do caos que nossa Terra Sagrada do Caos adquire a cada ano flui para o local de cultivo de Xiao Yun, e os diversos recursos de veias espirituais e medicina espiritual são incontáveis. Não tenho mais nenhuma informação. As informações de Xiao Yun são o segredo de rank mais alto na Terra Sagrada do Caos. Lin Ziyan acrescentou. Puxa, será que Xiao Yun é tão ardiloso assim? Com tanto talento e força ele não vem para se exibir. Além disso, ele consumiu muitos recursos, pedras do caos, veias espirituais e vários recursos de medicina espiritual. Tendo cultivado na Terra Sagrada do Caos por 18 anos, quem sabe em que estágio ele se encontra agora. Este é definitivamente um protagonista de nível chefão. É melhor não provocá-lo por enquanto. No entanto, posso usar essa garota para me infiltrar no lado de Xiao Yun. O roteiro de Lin Ziyan envolve um encontro com Xiao Yun. Ela conhecerá Xiao Yun no futuro, formando uma conexão significativa. Contanto que Lin Ziyan siga seu próprio roteiro, não há motivo para se preocupar em não conseguir notícias de Xiao Yun. Depois que você retornar à Terra Sagrada do Caos, preste mais atenção às notícias de Xiao Yun e também àquela escritura imortal caótica de Ye Roshi. Se tiver a chance de colocá-la em minhas mãos, consiga para mim. Jian Li disse então a Lin Ziyan. Lin Ziyan assentiu pesadamente. Jovem mestre, não se preocupe, farei o meu melhor para cumprir as tarefas do jovem mestre. Aquela vadia da Ye Roshi me fez fazer uma coisa tão perigosa, quase perdi a vida aqui. Com certeza, ela terá que pagar o preço. Capítulo 236, Caverna da Raposa. Em pouco tempo, os dois finalmente chegaram ao local onde Su Mengli estava. Jian Li, você finalmente voltou. Su Mengli se jogou nos braços de Jian Li assim que o viu retornar. Do outro lado, Liu Xuan observava Jian Li retornar ileso, com a mulher por quem um dia ansiara ao seu lado, sentindo tanto medo quanto ciúme. Principalmente aquela mulher que era arrogante e distante na frente dele, mas cautelosa e carinhosa ao lado de Jian Li, fez com que Liu Xuan se sentisse ainda mais descontente. Se você não quer morrer, remova todas as suas medidas de proteção. Jian Li disse então lentamente para Liu Xuan, que estava ao seu lado. Liu Xuan olhou para Lin Ziyan, que estava perto, e pareceu entender algo. Imediatamente depois, Liu Xuan usou um método secreto para remover todas as medidas de proteção de sua mente, temendo que elas bloqueassem seu caminho para a sobrevivência. Em pouco tempo, Liu Xuan também estava completamente sob o controle de Jian Li, um cara da família suprema. Às vezes vivo é mais útil do que morto. Após controlar Liu Xuan, Jian Li e seu grupo seguiram rapidamente para a Caverna da Raposa Celestial na Colina Verde. Colina Verde. Caverna da Raposa Celestial. Após uma jornada de carnificina, Jian Li e os outros finalmente chegaram ao local da Caverna da Raposa Celestial. A Caverna da Raposa Celestial está localizada em um lugar muito isolado na Colina Verde. Somente a família real do clã da Raposa Celestial Demoníaca na Colina Verde sabe de seu paradeiro. Os arredores estão cobertos por restrições aterrorizantes, e não se pode entrar sem meios extraordinários. Atravessando várias camadas de restrições, Jian Li e os outros chegaram à entrada da Caverna da Raposa Celestial. Jian Li, a piscina espiritual sagrada dos 9 céus está lá dentro, disse Su Mengli, segurando o braço de Jian Li. Lin Ziyan e Liu Xuan seguiram atrás dos dois, sem ousar ultrapassá-los minimamente. Jian Li olhou para a Caverna da Raposa Celestial à sua frente, e sua vasta energia mental a envolveu. Ele sentiu imediatamente a onda de poder emanando de dentro. Parecia que uma energia original extremamente poderosa fluía em seu interior. Espero que esta piscina espiritual sagrada dos 9 céus me permita condensar um corpo de santo. Jian Li levou Lin Ziyan e Su Mengli para a Caverna da Raposa Celestial, enquanto Liu Xuan verificava cuidadosamente os arredores. Dentro da Caverna da Raposa Celestial, o poder crescente da origem quase se solidificou. A escritura imortal da reencarnação no corpo de Jian Li funcionava a pleno vapor, e ele podia sentir imediatamente o poder espiritual aumentando gradualmente. Nas profundezas da Caverna da Raposa Celestial, havia uma piscina de água que emitia uma luz dourada e fluida. A água da piscina emitia continuamente uma luz brilhante. Esta piscina espiritual sagrada dos 9 céus contém muitas origens de santo demônio, incluindo algumas origens de rei sábio, e um número desconhecido de núcleos demoníacos de santo demônio foram lançados nela, contendo um poder de origem extremamente puro, disse Su Mengli, olhando para a piscina espiritual sagrada dos 9 céus à sua frente. Então é assim mesmo, os olhos de Jian Li brilharam. Não é de admirar que o poder da origem dentro dele carregasse um toque de aura violenta. Mesmo sem entrar na piscina espiritual sagrada dos 9 céus, Jian Li ainda conseguia sentir a aura fria e violenta em seu interior. Então vamos entrar e cultivar. Jian Li respirou fundo e então disse. Tal poder de origem aterrador, aliado à aura violenta que continha, fazia o sangue de Jian Li ferver continuamente. Lin Ziyan mordeu o lábio, olhando para Jian Li com uma expressão encantadora. Jovem mestre, posso entrar também?
Su Mengli ao lado falou calmamente. Entre se você não recuperar o corpo agora, receio que não conseguirá aguentar depois. Não consegue se segurar? A mente de Lin Xian estava repleta de pontos de interrogação. Então, os três entraram na piscina espiritual sagrada dos 9 céus para absorver o poder da origem que ali se encontrava. No momento em que Jian Li entrou na piscina, ele sentiu o violento poder da origem pertencente à piscina espiritual sagrada dos 9 céus. A escritura imortal da reencarnação foi levada ao extremo por Jian Li. A energia de origem circundante avançou em direção ao corpo de Jian Li como uma maré. Esses poderes da origem foram rapidamente absorvidos por Jian Li. Os orifícios profundos, vitais e mortais, no corpo de Jian Li, sob a irrigação do poder da origem da piscina espiritual sagrada dos 9 céus circundante, floresceram com uma luz brilhante. Os 9 orifícios profundos da vida e da morte estavam interligados, proporcionando a Jian Li uma enorme quantidade de poder espiritual dourado. À medida que o poder espiritual dourado circulava e permeava seu corpo, uma aura misteriosa surgiu no corpo de Jian Li. Um corpo sagrado estava se condensando lentamente. Continente Central. Um luxuoso templo divino. Ali o poder espiritual dourado permeava tudo, e magníficas decorações e construções estavam espalhadas por diversas partes do templo divino. Muitas nuvens belíssimas também flutuavam ao redor do templo divino. As nuvens pareciam conter uma aura extremamente misteriosa, e sob a projeção dessa aura misteriosa, todo o templo divino parecia extremamente etéreo. Um palácio nas profundezas do templo divino. Havia dezenas de figuras vestidas de preto e usando máscaras no palácio, ajoelhadas respeitosamente aos pés do edifício, com a cabeça profundamente inclinada. Acima do palácio, um velho de vestes negras segurava um enorme cristal contendo poder espiritual dourado. À medida que o poder espiritual dourado era rapidamente absorvido pelo velho, o cristal murchou depressa. Após um longo tempo, o poder espiritual dourado foi completamente absorvido pelo velho de vestes negras, e o cristal dourado rapidamente se desintegrou em cinzas. O velho de vestes negras abriu lentamente os olhos, e uma aura infinita pareceu permear seu corpo. As numerosas figuras vestidas de preto, ajoelhadas abaixo do palácio, começaram a tremer. A aura violenta fazia-as sentir como se tivessem caído em uma adega de gelo, como se pudessem morrer a qualquer momento sob o efeito dessa aura. Há 3 anos, o que exatamente aqueles cabeças demoníacas da seita demoníaca primordial obtiveram no mar estelar celestial? Perguntou o velho de vestes negras em voz grave. Sua voz era como o rugido de um dragão, carregando uma aura extremamente fria e cruel. As numerosas figuras vestidas de preto abaixo tremiam, sem ousar demonstrar o menor sinal de desafio. Relatório, ancião, nós enviamos mais de 1 dúzia de discípulos para a seita demoníaca primordial e conduzimos múltiplas investigações, mas ainda sem nenhum resultado. Uma figura vestida de preto disse abaixo, trêmula com a voz carregada de medo. Lixo, tudo lixo, repreendeu o velho de vestes negras furioso. Bum, bum, bum. Imediatamente depois, uma onda de choque dourada surgiu no corpo do velho de vestes negras. A explosão atingiu em cheio várias figuras vestidas de preto que estavam abaixo do palácio. Sangue e carne espirravam, mas as outras figuras vestidas de preto não ousavam se mexer, apenas rezando para não serem as próximas vítimas. Saibam que nosso templo da reencarnação não guarda lixo. Se em 6 meses não houver notícias que eu queira, em mais 6 meses todos vocês irão para o inferno junto com aquelas pessoas agora mesmo, disse o velho de vestes negras com voz rouca. Obrigado, ancião, por não nos matar. Obrigado, ancião, por não nos matar. A multidão ajoelhada lá embaixo prostrou-se em gratidão. Muito bem, se não há mais nada a fazer, saia daqui. O velho de vestes negras acenou com a mão. Assim que o velho de vestes negras terminou de falar, as muitas figuras vestidas de preto que estavam ajoelhadas abaixo saíram às pressas do palácio, rastejando e tropeçando. Eles temiam que o velho de vestes negras mudasse de ideia novamente e os matasse. Capítulo 237 Coesão. Um instante depois, o palácio estava vazio, restando apenas o ancião de vestes negras. Ancião Shen, não pode se conter um pouco? Gastamos muitos recursos cultivando esses discípulos externos. Uma voz de reclamação veio de fora do palácio. Em seguida, um ancião magro e de rosto pálido, vestido com um luxuoso manto de brocado, entrou lentamente vindo de fora do palácio. Se contenha? É raro ouvir isso da sua boca. Quantos discípulos externos você devorou ao longo dos anos? O ancião de vestes negras curvou os lábios em desdém. O ancião de vestes de brocado sorriu. Não é devorá-los. Estou permitindo que alcancem a vida eterna comigo. Isso se chama uma situação em que todos ganham. O ancião de vestes negras ignorou as palavras do ancião de vestes de brocado e, em vez disso, retirou um cristal dourado, preparando-se para continuar o cultivo. Você continua tão chato, só sabe cultivar. O ancião de vestes de brocado viu o ancião de vestes negras prestes a continuar cultivando e reclamou. A situação no continente antigo desolado está em constante mudança. Se eu não aprimorar minhas forças adequadamente, nem saberei como morri quando chegar a hora, disse o ancião de vestes negras indiferente. Um poder espiritual dourado flutuou lentamente para fora do cristal dourado e foi absorvido pelo corpo do ancião de vestes negras. Nosso templo da reencarnação subjugou o continente antigo estéril por tanto tempo. Será que alguns meros ninguém realmente conseguirão derrubar nosso domínio? Disse o ancião de vestes de brocado com desdém. Enquanto o ancião de vestes de brocado falava, ele pegou uma fruta espiritual no palácio e a comeu. Mesmo que recuemos 10.000 passos, ainda teremos nosso Senhor do Templo. Mesmo que essas existências proibidas nasçam, elas não poderão mudar nada. O ancião de vestes de brocado deu uma mordida no fruto espiritual que tinha na mão e disse baixinho. O ancião de vestes negras estava inexpressivo. Muito bem, diga-me para que precisa de mim desta vez.
Não tenho tempo para conversar com você. A aura no corpo do ancião de vestes negras tornou-se cada vez mais poderosa à medida que o poder espiritual dourado era absorvido, e uma marca dourada apareceu em sua testa. Sob o brilho da marca dourada, o ancião de vestes negras assemelhava-se a um santo. Você se lembra da criança que aquele velho da terra sagrada do caos trouxe de lá há 18 anos? Disse o ancião de vestes de brocado lentamente enquanto comia o fruto espiritual. O ancião de vestes negras franziu ligeiramente a testa e disse indiferentemente: ele não é apenas um corpo do caos quebrado? Aquele velho o trata como um tesouro. Esse tipo de lixo é um desperdício de ar mesmo vivo. O ancião de vestes de brocado ergueu a cabeça e disse lentamente: e se aquele cara não estiver quebrado? Como isso é possível? O rosto do ancião de vestes negras escureceu, e o cristal dourado em sua mão foi esmagado em fragmentos pela palma da mão, com uma violenta dispersão de ki. O ancião de vestes negras olhou fixamente para o ancião de vestes de brocado e disse em voz grave: velho Shu, diga-me claramente o que exatamente está acontecendo. Pensei que você não se importasse com nada? O ancião de vestes de brocado deu de ombros e sorriu. Você deve estar ciente da gravidade da situação. Há 18 anos, participamos dessa transação. Se aquela criança for realmente um corpo do caos perfeito, e não tivermos conseguido capturá-la, o Senhor do Templo. A voz do ancião de vestes negras estava extremamente rouca, e um profundo medo brilhou em seus olhos. Há alguns dias, nosso povo descobriu que alguém na Terra Sagrada do Caos estava passando por uma tribulação para se tornar um rei sábio. Embora a Terra Sagrada do Caos fosse muito secreta, nossos agentes infiltrados ainda a descobriram. Aquele que estava passando pela tribulação era um jovem, e sua tribulação do rei sábio era o mais terrível trovão divino do Caos. Se a Terra Sagrada do Caos não escondeu outros meios durante todos esses anos, então é muito provável que seja aquela criança. O ancião, vestido com uma túnica de brocado, disse então com uma expressão solene: Rei sábio tribulação, trovão divino do Caos. Será mesmo um corpo do Caos. O corpo do ancião de vestes negras tremeu levemente, seus olhos cheios de horror. Outro palácio no salão divino. Um grupo de pessoas vestidas de preto ofegava pesadamente no palácio. A pressão que o ancião de vestes negras lhes exercera agora era simplesmente insuportável. Eles estavam quase sufocados. Irmão Li, o que devemos fazer? Se ainda não conseguirmos investigar as notícias depois de 6 meses, o ancião Shen realmente vai nos matar, disse uma pessoa vestida de preto ao lado dele, com a voz carregada de medo. Sim, irmão Sênior Li, o que devemos fazer? Já se passaram 3 anos e ainda não descobrimos como podemos fazer isso no semestre que nos resta. As outras pessoas vestidas de preto que estavam ao lado deles também se manifestaram, uma após a outra. Vamos tentar encontrar o Wang Zhongjian. Ele tem uma ligação muito secreta com a seita demoníaca primordial. Se ele estiver disposto a ajudar, ainda temos uma chance, disse então o homem de vestes negras chamado irmão Sênior Li. Aquele sujeito é insaciavelmente ganancioso, e se o procurarmos agora, com certeza exigirá um preço exorbitante. Podemos perder todos os nossos bens acumulados ao longo de centenas de anos. Uma pessoa vestida de preto ao lado dele franziu ligeiramente a testa. Você quer sua vida ou seus bens? Neste momento só nos resta arriscar, disse então o homem de preto que liderava a conversa, indiferente. Todos ficaram com o semblante congelado. Sim, agora não havia outra saída. Eles só podiam tentar encontrá-lo. Colina Verde. Caverna da Raposa Celestial. Dentro da Caverna da Raposa Celestial, a piscina espiritual sagrada dos 9 céus estava repleta de ki violento. O poder dourado da origem circundante era continuamente absorvido por Jian Li. O poder espiritual dourado na piscina estava diminuindo lentamente. Não muito longe dali, Su Mengli olhava para Jian Li na piscina espiritual sagrada dos 9 céus com uma expressão estranha. Mesmo depois de absorver tanta coisa, ele ainda não tinha condensado um corpo de santo. Capítulo 238 Luta Feroz. Qual era, afinal, a profundidade da fundação Jian Li? O reino de Su Mengli já havia alcançado o 9º nível do reino da vida e da morte, e há poucos dias ela já havia condensado um corpo sagrado, completando a transformação de seu poder sagrado. No entanto, Jian Li vinha absorvendo da fonte do Espírito Santo dos 9 céus por 10 dias inteiros, e ainda não havia condensado um corpo de santo. Era difícil imaginar o quão assustadora era realmente a fundação Jian Li. Irmã Su, o físico do jovem mestre é excepcionalmente poderoso, e a técnica de cultivo que ele pratica também é a mais avançada técnica de cultivo suprema. Condensar um corpo sagrado leva muito mais tempo do que para os outros, então você não precisa se preocupar muito, disse Lin Ziyan, ao lado de Su Mengli. Após ser nutrida pela piscina espiritual sagrada dos 9 céus, Lin Ziyan agora estava completamente recuperada. Além disso, seu reino havia alcançado o 7º nível do reino sábio. No entanto, ela ainda não se atreveu a demonstrar qualquer desrespeito na frente de Su Mengli. Ela sabia que sua posição no coração de Jian Li era muito menos importante do que a de Su Mengli, então, por enquanto, precisava avançar com cautela. Não estou preocupada com ele, estou preocupada com você, disse Su Mengli com um sorriso gentil. Um leve tom de confusão surgiu no rosto de Lin Ziyan. Irmã Su, não entendi o que você quis dizer, perguntou Lin Ziyan confusa. Bum bum bum. Nesse instante Jian Li finalmente conseguiu condensar um corpo santo. Uma aura violenta e majestosa emanou do corpo de Jian Li. Incontáveis raios de luz dourada surgiram no corpo de Jian Li, como se quisessem suprimir o céu e a terra. Irmã Su, o jovem mestre conseguiu, exclamou Lin Ziyan docemente. Ao mesmo tempo, um vermelho escarlate, semelhante ao sangue, surgiu nos olhos de Jian Li, como se estivessem queimados por chamas. E uma aura abrasadora permeou o corpo de Jian Li. É a sua vez, disse Su Mengli, indiferente.
Dentro da caverna da raposa celestial, Jian Li sentou-se de pernas cruzadas na piscina espiritual sagrada dos 9 céus. Raios de luz dourada circulavam por toda parte, e o corpo inteiro de Jian Li estava envolto por inúmeros raios de luz dourada, fazendo-o parecer de certa forma sagrado, como uma divindade. Dentro daquela luz sagrada e fluida, havia também um indício de maldade e uma aura terrivelmente tirânica. A aura tirânica preencheu toda a piscina espiritual sagrada dos 9 céus. Lin Ziyan sentiu um formigamento no couro cabeludo ao perceber a aura tirânica emanando de Jian Li, e aquele toque de fanatismo fez seu corpo tremer ainda mais. Mesmo com seu físico verdadeiro da fênix, ela sentiu um tremor incomparável naquele momento. Parecia que ela seria despedaçada por aquela aura tirânica. Não entendo o que a irmã Su quer dizer, disse Lin Ziyan, com o corpo tremendo levemente. Esta piscina espiritual sagrada dos 9 céus é formada pela origem de inúmeros santos demônios e núcleos demoníacos. Ela contém uma aura negativa violenta. Para as mulheres, absorver isso é naturalmente normal, mas para os homens é diferente. Quanto mais forte for o físico de Jian Li, mais origem do santo demônio ele absorverá. Consequentemente, mais aura negativa reprimida se acumulará. Naturalmente, ela deve ser completamente liberada. E só há uma maneira de extravasar essas emoções negativas. Acho que como a divina donzela da terra sagrada do caos, você deve entender o que quero dizer agora. Su Mengli prosseguiu falando com indiferença. Nesse momento, dentro da piscina espiritual sagrada dos 9 céus, o poder dourado da origem circundante ainda estava sendo continuamente absorvido por Jian Li. Lin Ziyan engoliu em seco, olhando para Su Mengli, que tinha uma expressão fria, e mordeu o lábio com força. Então, Lin Ziyan ajudou Jian Li obedientemente a liberar suas emoções negativas. Su Mengli, por outro lado, estava ao lado da piscina espiritual sagrada dos 9 céus, aguardando o momento crítico da batalha que ali se desenrolava. Dentro da caverna da raposa celestial, o poder da origem do santo demoníaco, pertencente à piscina espiritual sagrada dos 9 céus, estava sendo rapidamente absorvido por Jian Li. Graças à intervenção da donzela divina, a aura tirânica dentro da origem do santo demônio também se dissipou lentamente. Uma onda violenta de Qi percorreu todos os lados. Devido à intensa batalha, a água da piscina espiritual sagrada dos 9 céus chegou a apresentar uma leve coloração escarlate. Capítulo 239 Busca. Essa emissão de emoções negativas não terminará em pouco tempo. Dentro da piscina espiritual sagrada dos 9 céus, a cena na superfície do lago era refletida. O ritmo entre os dois havia atingido uma intensidade avassaladora. Com a ajuda da luz espiritual rosa de Su Mengli, Lin Ziyan gradualmente começou a se adaptar a esse ritmo. Uma energia que negativa e aterradora emanava continuamente do corpo de Jian Li. Conforme a batalha prosseguia, as emoções geradas pela origem sagrada da raça demoníaca no corpo de Jian Li foram se dissipando gradualmente, e seus olhos carmesins aos poucos foram clareando. Horas depois, Lin Ziyan voltou a encontrar-se em completa desvantagem, aparentemente prestes a ser submergido pelo poderoso Qi negativo a qualquer momento. Irmã Su, venha me ajudar. Lin Ziyan disse rapidamente, seu corpo quase incapaz de suportar o impacto do poderoso Qi negativo. Su Mengli ergueu as sobrancelhas. Ela percebeu que aquela deusa estava realmente no limite de suas forças. Su Mengli então disse calmamente, aguardem mais um pouco, já chego. Ao ouvir isso, Lin Ziyan não disse mais nada, mas em vez disso, fez o possível para suportar o impacto dessa forte emoção negativa. Colina Verde. Nesse momento, a Colina Verde estava completamente silenciosa em todos os lugares. Uma densa energia de Qi da morte e um Qi desolado envolviam grandes áreas. Após o massacre e o caos anteriores, o clã da Raposa Celestial da Colina Verde ou morreu ou fugiu, completamente desprovida de sua antiga e vibrante cena cultural. Por toda parte havia manchas de sangue seco e fragmentos de cadáveres com odor fétido, em uma selva ensanguentada na Colina Verde. Havia grupos da raça demoníaca vasculhando a selva por toda parte. Eles investigaram cuidadosa e meticulosamente as mortes extremamente trágicas da raça demoníaca na selva. Informando ao ancião, esses compatriotas têm o mesmo Qi que o jovem chefe do clã. Deve ser obra do culpado que matou o jovem chefe do clã. Uma voz surpresa soou. Um membro do clã Lobo Sedento de Sangue, trajando armadura, disse alegremente ao ancião do clã Lobo Sedento de Sangue, que estava próximo à selva. O ancião do clã Lobo Sedento de Sangue não disse nada, mas aproximou-se lentamente do cadáver. Ele examinou cuidadosamente o Qi residual do cadáver sob seus pés e descobriu que era exatamente o mesmo que o Qi residual no local onde o jovem chefe do clã Lobo Sedento de Sangue havia morrido anteriormente. É exatamente isso, Muyan. Muito bem. Se conseguirmos capturar o assassino do jovem chefe do clã desta vez, este ancião o recompensará generosamente. Um lampejo de alegria brilhou nos olhos do ancião do clã Lobo Sedento de Sangue, e então ele disse animadamente. As outras pessoas que estavam investigando nas proximidades também demonstraram alegria. Eles haviam procurado durante muitos dias e finalmente obtiveram alguns resultados. Originalmente, com os métodos que utilizavam, teria sido bastante fácil encontrar algumas pistas, mas o massacre contínuo na Colina Verde impediu isso. Tudo estava um caos sangrento, o que interferia seriamente na investigação. O ancião do clã Lobo Sedento de Sangue retirou uma bússola negra de seu anel espacial. A bússola parecia conter um poder extremamente misterioso, emitindo um brilho estranho. Imediatamente depois, a raça demoníaca do clã Lobo Sedento de Sangue despejou
beijou a recém-descoberta gota de Ki na bússola. O ponteiro da bússola começou a girar lentamente e, depois de um tempo, apontou para uma direção específica. Aquela direção era precisamente a direção da caverna da raposa celestial. Muito bem, vamos partir depressa. Se não encontrarmos o assassino antes do grande sacrifício começar, você deve entender as consequências, disse friamente o ancião do clã Lobo Sedento de Sangue. Capítulo 240 Tribulação do Trovão. Assim que o ancião do clã Lobo Sedento de Sangue terminou de falar, esses grupos de membros da raça demoníaca pareceram ter pensado em algo extremamente aterrador, e seus rostos se encheram de horror. Logo em seguida, sob a liderança do ancião do clã Lobo Sedento de Sangue, eles partiram em alta velocidade na direção indicada pela bússola. Todos eles estavam agindo sob as ordens do grande sábio Hong Xuan para encontrar o culpado pela morte de Pan Yu. Embora o grande sábio Hong Xuan lhes tivesse concedido muitos benefícios. Contudo, se eles não conseguissem cumprir o que o grande sábio Hong Xuan havia solicitado, seu destino certamente seria extremamente trágico, especialmente nesta situação extremamente particular. Caverna da Raposa Celestial. Piscina espiritual sagrada dos 9 céus. Nesse momento, a origem sagrada demoníaca e vários poderes dentro da piscina espiritual sagrada dos 9 céus já haviam sido completamente absorvidos por Jian Li. Ao lado da piscina espiritual sagrada dos 9 céus, numerosos recursos preciosos de cultivo foram dispostos ao redor de Jian Li. Todos esses recursos de cultivo foram obtidos de Liu Xuan e Lin Ziyan. Entre eles, havia muitas medicinas espirituais com dezenas de milhares de anos, bem como diversos recursos contendo puro poder espiritual. Jian Li distribuiu a escritura imortal da reencarnação, e inúmeras energias espirituais fluíram rapidamente desses recursos, sendo absorvidas por seu corpo. A energia espiritual dentro do corpo de Jian Li também se transformou rapidamente em poder sagrado. Várias horas depois, os recursos circundantes foram finalmente absorvidos por completo por Jian Li. Uma aura incomparável e aterradora emanou do corpo de Jian Li. Raios dourados de luz pareciam querer atravessar o céu, destruindo tudo. Só mais um pouquinho, Jian Li respirou fundo. A transformação da energia espiritual dentro de seu corpo havia atingido seu estágio final. Faltava apenas um pouco mais para que ela fosse completamente convertida em poder sagrado. O vasto poder sagrado circulava continuamente dentro do corpo de Jian Li, e a aura ao seu redor se tornava cada vez mais poderosa. O consumo era realmente excessivo, Jian Li não pôde deixar de pensar. Os recursos consumidos por Jian Li foram quase 10 vezes maiores do que os consumidos por Su Mengli. O físico do jovem mestre é realmente poderoso demais. Só o fato de ter alcançado o Reino Santo já emana uma aura tão aterradora. Os olhos de Lin Ziyan brilhavam de admiração enquanto ela olhava para Jian Li. Su Mengli assentiu com a cabeça. O físico de Jian Li era de fato poderoso. Bum bum bum. Em pouco tempo, o último vestígio de energia espiritual no corpo de Jian Li finalmente se transformou completamente em poder sagrado, devido ao acúmulo de uma grande quantidade de recursos. Raios de luz dourada formavam um ciclo perfeito dentro do corpo de Jian Li. Primeiro nível do Reino Sábio. Ele finalmente conseguiu. Jian Li abriu os olhos lentamente. O imenso poder que habitava seu corpo dava a Jian Li uma grande sensação de segurança. Estrondo, estrondo. Nesse instante, um trovão ribombou repentinamente no céu, e nuvens escuras se acumularam, parecendo emanar uma aura extremamente aterradora. Jian Li ainda não havia se adaptado completamente ao poder crescente e à vasta energia do poder sagrado que percorria seu corpo quando sentiu-se imobilizado por um mecanismo de Ki supressor. O que é isso? Jian Li sentiu apenas um formigamento no couro cabeludo. Estalo. Imediatamente depois, um raio púrpura desceu do céu. O poder do raio, carregando uma aura de destruição capaz de abalar o mundo, atingiu em cheio o local onde Jian Li estava. A área acima da caverna da raposa celestial foi devastada pelo poder do relâmpago púrpura. O poder do relâmpago, atravessando a caverna da raposa celestial, atingiu Jian Li em cheio. Dengue. Jian Li foi atingido pelo poder do relâmpago roxo e imediatamente sentiu todo o seu corpo ficar dormente, com seu Ki e energia sanguínea circulando continuamente. Tribulação relâmpago interessante. Deixe-me ver que poder essa tribulação relâmpago possui. Ao redor da caverna da raposa celestial, tudo estava envolto por uma vasta aura opressiva. Tribulação de avanço de santo? Como isso é possível? Exclamou Lin Ziyan com os olhos cheios de incredulidade. Jian Li claramente tinha acabado de alcançar o nível de avanço para o santo, então por que haveria uma tribulação relâmpago? Su Mengli, que estava ao lado dele, também estava tomada pelo horror. Uma tribulação relâmpago não deveria ocorrer apenas quando um santo alcançasse o nível de rei sábio? Saiam daqui depressa, os dois. A tribulação relâmpago está prestes a atacar novamente. Enquanto ainda estavam em choque, a voz de Jian Li soou em seus ouvidos. As duas mulheres trocaram um olhar, assentiram com a cabeça e juntas deixaram a área coberta pela tribulação relâmpago. Estrondo, estrondo. Pouco tempo depois, vários raios roxos aterrorizantes cortaram o céu mais uma vez. Desta vez, Jian Li não ficou de braços cruzados. Em vez disso, ele divulgou a escritura imortal da reencarnação e a força da prisão supressora de Deus e demônio, enfrentando diretamente a tribulação relâmpago. Acima da caverna da raposa celestial, um jovem de beleza incomparavelmente bela, com o corpo inteiro reluzindo em luz dourada, empunhando um poder violento nas mãos, travava um confronto direto com o relâmpago. Num instante, mecanismos de Ki aterrorizantes circularam por todo o céu.
O espaço foi estilhaçado pelos mecanismos de Qi gerados por Jian Li e pelo choque dos raios. Incontáveis energias caóticas e aterrorizantes circulavam e se alastravam por toda parte. Parece que esta tribulação relâmpago me beneficia, os olhos de Jian Li brilharam. Após ter passado pela primeira tribulação relâmpago, o sentimento de Jian Li não era tão óbvio, mas agora ele podia sentir claramente que sua fundação, assim como seu poder e reservas, haviam se fortalecido significativamente. Além disso, as partículas misteriosas dentro de seu corpo também pareciam ter passado por um considerável despertar. Sendo assim, vamos continuar. Jian Li respirou fundo, e inúmeros deuses e demônios dentro de seu corpo emitiram uivos baixos. Jian Li enfrentou isso de frente mais uma vez. Colina Verde. Palácio Real do Clã da Raposa Celestial Demoníaca. Nesse momento, as imediações do Palácio Real do Clã da Raposa Celestial Demoníaca haviam sido completamente renovadas. As ruínas originais haviam desaparecido, substituídas por palácios novinhos em folha, de cor sangue. Esses palácios estavam dispostos em orientações misteriosas, e um poder extremamente miraculoso parecia permear os arredores. Olha, o que é aquilo? Acima do palácio, o grande sábio da nuvem voadora olhou para o lugar distante onde a tribulação relâmpago assolava, com os olhos cheios de espanto. Será que alguém está passando pela tribulação do rei sábio? Perguntou o grande sábio Bonlin, que estava por perto, franzindo a testa e continuando. Essa pessoa está passando por uma tribulação do avanço de um santo. Nesse instante, uma voz rouca soou nos ouvidos de vários grandes santos da raça demoníaca. Uma figura envolta em uma aura negra surgiu em alta velocidade à distância. A figura emanava uma aura gélida, e o reino do vazio ao redor pareceu tremer levemente devido à sua aparição. Meu senhor, será mesmo uma tribulação do avanço de um santo? Será que o senhor está enganado? Do outro lado, acima do palácio, o grande sábio Hong Xuan também disse, surpreso. De fato, nos tempos antigos, depois que aquela existência proibida reverteu e cortou uma lâmina do Dao Celestial, os cultivadores não precisavam mais passar por uma tribulação relâmpago para se tornarem santos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.